Que ano que foi? 1994. Eu estava fazendo faculdade na Vila Mariana. E eu estudava de manhã. E eu tinha que voltar para casa ali de ônibus. Pegava um ônibus chamado Sacomã, lá na Vila Mariana, e ia pro Ipiranga. Só que eu sempre enrolava, porque eu não tinha muito compromisso. Esse ônibus, É mesmo? Quase foi pra Sete Além, então. porque eu estudava na Escola Pan-Americana da Groenlândia e ia para São Bernardo. Então eu tinha que pegar esse ônibus e ele ia para Ipiranga. Isso, Rua Silva Bueno ali. E lá eu pegava outro ônibus para São Bernardo. Então, eu fazia SPM na época. E aí eu voltava enrolando, aquela coisa que, não tinha compromisso nenhum. E eu podia pegar qualquer ônibus da avenida ali, da Domingos de Moraes, para me levar para a estação Vila Mariana. Porque na Domingos de Moraes tem vários pontos de ônibus e qualquer um leva você para Vila Mariana. E eu não ligava, então eu nem olhava qual era o ônibus. Eu dava sinal, embarcava e ia embora. E nesse dia específico, de outubro de 94, eu enrolei demais. Eu fui num sebo procurar quadrinhos. Eu dei aquela demorada básica, tava ouvindo música, eu tava ouvindo Chico Science na época, assim, que tava lançando, tava gostando muito daquilo, lia no meio do caminho, perdia tempo e tava sozinho sempre. Parei na Domingos de Moraes, não me recordo exatamente qual era o ponto, mas eu tinha em mente que o ponto era lotado e que sempre a gente subia apertado ali no ônibus. Porque era um horário, meio-dia, 1h da tarde, sempre muito cheio de gente, né? Só que nesse dia não foi. Eu vi pelo canto do olho, e a gente sabe aqui que mexe com história de terror, que canto do olho, visões de canto de olho sempre trazem más. Você sempre tá vendo uma coisinha errada ali. Eu vi o ônibus chegando e eu dei sinal. O ônibus parou. Eu não vi a cor do ônibus, não vi o nome, não tava ligando pra isso. Porque eu precisava ir pra estação que era a metros dali, alguns metros. Eu devia ter estranhado aí, porque ninguém mais subiu comigo. Só eu subi. Mas às vezes acontece. É muito raro, mas acontece, é verdade. No que eu subi o ônibus, normal, eu olhei assim pro corredor, algumas pessoas sentadas, alguns lugares. Um ônibus como se fosse outro perfeito igual. da companhia ali e tal. Sentei do lado de uma senhora que estava uns 3 ou 2 bancos atrás do cobrador. A gente entrava por trás do ônibus na época e descia pela frente. Sentei ali do lado dessa senhora com meu sonzinho no ouvido. 1 segundo depois, tempinho assim que o ônibus começou a andar, ela me cutucou e falou assim... Falou alguma coisa, na verdade. Esse primeiro contato, eu não sei o que ela falou. Eu tirei o fone e perguntei. Oi? Não entendi. Porque ela só gesticulou. E aí ela falou assim, você não vai pra Sete Além, vai? Eu não entendi. Ela falou, desce desse ônibus. Esse ônibus vai pra Sete Além. Desce agora. Eu, novão, tal, eu tinha 19 anos. Só que é um bairro. Louca, né? A mulher falando esse nome. Que era louca. Eu achei problema dela. Eu falei, algum problema dessa... se eu levantar daqui, eu vou pra outro banco, mas eu não vou descer. Mas você entendeu que era Sete Além ou você escutou qualquer coisa? A palavra Sete Além foi perfeitamente ouvida. Só que o que me apavorou foi que uma outra moça em pé, já essa com uma expressão de pena, de preocupação. Ela fez assim, menino, desce agora. Desce, esse ônibus vai pra Sete Além. E do lado dela tinha um office boy lá, eu acho que era office boy, pela descrição, segurando uma pasta ali. Ele já falou assim, mano, desce aí agora. Na hora o cobrador já gritou pro motorista, vai descer. O ônibus freou, não era ponto de ônibus. Eu super constrangido, porque assim... Todo mundo olhando. Todo mundo me olhou feio. E eram pessoas normais, não estavam com uniforme, não era nada assustador, não era, não vou mentir. Ai, gente, eu tava vendo pessoas, não, eram normais. Eu me levantei com vergonha e desci por trás, não paguei a passagem. No que eu desci, eu olhei pro ônibus, aí sim, todos do ônibus estavam me olhando com um olhar agressivo, assim, com aquele olhar meio, você fez a gente parar. O Kratos colocou uma imagem, não é isso, né? Estavam todos eles mascarados, todos mascarados. indo pro Halloween. Se eu entro... Kratos, se eu entro num ônibus desse, você que é cagão que nem eu, mano, imagina. Você entra com fone de ouvido, olha pra esse cara, eu desço, mas ele em movimento. O problema é o motorista fechar a porta, já não ter como sair mais. Eu quebro o vidro e pulo, velho. Mas não era isso. O ônibus, ele continuou seguindo e virou numa rua direita que não vira normalmente ônibus. E aí eu falei... O que aconteceu? Eu não pensei em nada de universo paralelo. Só pensei assim, eu entrei num ônibus que não era pra eu estar. Entrou no ônibus com todo mundo maluco. Tem muito ônibus também. E tem muito ônibus também que é fora de linha, que é um ônibus que está indo para um lugar específico. Fretado, ônibus de empresa, podia ser qualquer coisa, uma festa. Só que essa palavra Sete Além ficou tanto na minha cabeça que de 94 até 2000 e pouquinho, eu usei para coisas minhas, que é um nome bonito, assim, um nome bacana. Então eu tive banda com esse nome, eu tive...
animais de estimação com esse nome. Era um nome sete além, não significava nada e não reverberava Tem que pra fazer uma ninguém. pergunta meio indiscreta aqui. Claro. Você não tinha consumido nenhuma substância. Nesse dia não, era de aula. Tá. Era É de importante, né? A gente sempre perguntar, porque, né? Se o Monark contou a história dessa e falar, falou, Monark, todo dia vai pra Sete Além, né? Assim, e é engraçado que de 94 até o comecinho do ano 2000, todo lugar que eu e meus amigos falávamos a palavra Sete Além, ninguém ligava. Vamos fazer um timinho aí de futebol, o nosso vai ser o Sete Além. Faz as camisetas, jogávamos. Ninguém... Não existia um... eu sei o que Ninguém é. reconhecia, né? Até a época do Orkut, que é quando Lembro. eu criei a comunidade Sete Além, mas não era pra trazer gente que conhecia Sete Além, era pra trazer meus amigos. Porque Tinha Orkut pra entrar em comunidade só, né? Nossa! você não usou pra isso, assim, pra, É. tipo, você queria reencontrar os seus amigos, porque não tinha Amigo da casado, escola, não é. tinha não sei o quê. Então vamos lá, criei o Sete Além, só que além de meus amigos, começou a entrar aquela... Eu acho engraçado que o Dani já ouviu tanto essa história que ele sabe de cor, a Ju também, ela já até contou essa história mil vezes. dúvida sobre essa história. Ai, calma, então eu vou querer saber. Tá. Aí no Orkut, começaram a entrar pessoas pedindo, né, mandar um scrapzinho. Lembra que tinha um scrap no Orkut? Eu quero entrar na comunidade porque eu quero saber onde você ouviu essa palavra. Porque a minha avó falava de Sete Além. Aí o quê? Aí outro, mano, quero entrar aí na comunidade porque a gente ouviu já essa palavra, eu tive uma experiência. Começaram a chegar mensagens. Ah, não era uma comunidade aberta no começo. Você tinha que Não, era- aceitar quem Essa era a minha entrar. pergunta. Era Não. fechada, Meus então. amigos, equivale ao Tinha grupo comunidade do Zap. fechada e aberta? Tinha. Ah, não... Você tinha podia que deixar autorizar, público não ou não. era? É. Essa comunidade, ela equivale ao grupo do Zap de hoje em dia dos Ah, amigos, tá. pra mandar besteira. É tanto que eu lembro que tinha gente que às vezes ia fazer um aniversário, fazia uma comunidade e Isso, chamava o pessoal, justamente. tipo, fechando. Cara, olha que doideira. Orkut não é tão antigo e parece que... Mas décadas. Parece que é tipo do século passado, Pré-história, pré-história. pré-história. E não é tanto tempo assim. E aí, assim, Tinha que mandar scrap, né? esse Scrap quer ser meu amigo, né? É. Aí é engraçado que eu peguei e abri a comunidade pra essas pessoas, tá? Deixei aberta. Começaram a entrar, meus amigos vazaram. Falaram, pelo amor de Deus, você deixou um monte de doido Galera entrar aqui, desconhecida. vambora. Eles foram pra outra comunidade lá, fizeram uma chamada Vila Carioca, que era o nosso bairro lá. E eu fiquei com essas pessoas, peguei amizade com elas, contato, peguei as histórias delas. Algumas histórias estavam mal contadas, algumas eu conhecia a pessoa pessoalmente, outras eu não conheci, mas a pessoa só me deu um briefing ali e tal. E eu evoluí essas histórias, guardei pra mim. De novo, nunca mais se falou de Sete Além. Então, Sete Além tem um pico assim que todo mundo pararam de falar no Orkut. Mudei o nome da comunidade, matei a comunidade, Orkut acabou. Não se falou mais em Sete Além até sabe quando? Pode olhar no Google. 2015. E por que Até- esse ano? Cara, nunca mais ninguém falou assim. E nem eu. Tanto que eles falam, parece que Sete Além faz a gente esquecer o assunto. Sete Além não quer que a gente fale disso. Vocês já falaram sobre isso, porque eu nunca mais falei de Sete Além nem ninguém, até 2015, quando o BuzzFeed colocou uma matéria lá chamada 9 histórias sobre universos paralelos para você acreditar em universos paralelos. Sei. E tinham 9 histórias gerais, não tinha sobre Sete Além. Tinha o Homem de Tal Red, que vocês Nossa. conhecem. Coisa tinha, da internet. os menininhos lá de Aqueles Whoopi, que é os verdes. menininhos Uhum. verdes e tal. E não tinha Sete Além. Aí eu loguei com o Facebook, a besteira que eu fiz, loguei com o Face e escrevi essa história do ônibus. Contei o meu relato do ônibus em um parágrafo, cara, 3 linhas. Sei. No dia seguinte, centenas de pessoas me chamando para ser amigo nas solicitações no Face. Uma moça criou uma comunidade, que é o grupo que a gente tem até hoje, que tem 120 mil pessoas ali. E voltou. Parece que destravou na cabeça da galera. Sabe aquelas coisas assim que estavam ocultas no cérebro de todo mundo? E aí voltaram a falar de Sete Além. E aí nós estamos aí hoje. Aí aconteceu isso tudo que está acontecendo, que são relatos vindo de todas as partes, todos os canais contando, eu contando relato não só de Sete Além, mas principalmente. Foi a primeira creepypasta brasileira, então. Pode-se dizer que a primeira creepypasta brasileira de crescimento orgânico, mas eu sempre brinco, autoral. Por quê? Porque eu e meus amigos aqui podem dizer, eu que mantenho essa chama viva. Eu mandei um monte de relato para um monte de canal e falava, fala essa história que é muito legal, tá chegando. Eu insisti tanto para tanta gente manter isso aceso. Desde 94 eu passo por essa palavra corre na minha vida, né? Então eu quis manter essa chama acesa. Backrooms. Backroom. É. Sim, então, talvez nos Estados Unidos, por exemplo, eles chamam. É, backrooms. Vocês né? podem explicar o que é backrooms? Porque, pô, depois de um tempo... Cara, eu acho que o ano passado falava muito de Muito. backrooms. Falava. Meu filho tava falando,
fizeram jogos. Isso. Aquela própria série da Apple falaram que é meio inspirado nesse lance do Backroom. Vai sair um filme, acho que em 2025 vai sair de Backroom. Sim, e parece que vai ser bem bom. Qual é o lance do Backrooms? Antes a gente fala dessa história do tambor. Dos Backrooms é bem engraçado, né? Porque tudo começou por conta de uma imagem na internet, que é uma imagem de um escritório meio amarelada, com aquelas Aquele lâmpadas padrão, fluorescentes. Que você vê aquela foto, você consegue até ouvir a luz zumbindo, né? Isso. E aí eles começaram a criar uma creepypasta na internet como se fosse um universo paralelo, né? Que você vai parar ali nos backrooms. E aí, a partir dessa labirinto, imagem, né? surgiu, tem criaturas lá, e aí tem a forma de você conseguir sair. E aí depois você vai pra outro nível. E as pessoas na internet foram criando vários níveis, várias entidades que tem lá dentro. E aí teve um cara que postou um vídeo no YouTube, que eu acho que é dos backrooms, eu acho que é o mais visualizado, tem milhões de visualizações, que ele mostra como se fossem algumas pessoas indo trabalhar nesses backrooms e passando por essas salas. Então, virou essa lenda da internet, né? Hoje tem muitas histórias, muitos níveis, e tem as imagens características que você fala, parece que eu tô num backroom agora. Cara, isso faz parte meio do imaginário do ser humano. Que você vê em filmes, né? Você vê desde Matrix, né? Que tem a falha de Matrix, como que se tivesse um outro mundo. Isso que você tá vivendo não é o verdadeiro, tem outro. Tem aquele cara, tem um filme que é muito bom, não sei se vocês vão lembrar no nome, que são os caras que um certo horário, não sei, eles entram e ajeitam toda a realidade. Não é essa que eu tô pensando. Você falou de Silent Hill, o primeiro contato com o universo paralelo que eu tive, pelo menos, foi com Silent Hill. Porque Silent Hill, ele tem essa questão, era um jogo, tudo, mas depois se torna um filme, mas tem uma parte que a mãe vai com a filha, que ela, eu não lembro como é que era, mas ela tá fugindo, parece, de alguém, né? E aí ela passa por uma barricada, assim, e entra em Silent Hill, e aí, você falou desse filme agora, mas é mais ou menos isso, em Silent Hill, à noite, em determinado horário, toca aquela sirene, e aí tudo se transforma. Como que é a sirene, hein? Lembra do Kiko? Não é uma vaca, não? É uma ambulância, lembra do Kiko? A sirene toca e aí tudo começa, e aí as criaturas vêm e tal. E aí eu falei, bom, ela tá num lugar assombrado, beleza. Só que aí, vou dar um spoiler do filme, mas o filme é antigo. Só que no final, na hora que ela consegue sair de Sete Além, que ela volta pra casa, toda aquela névoa de Sete Além, de Silent Hill, toda a névoa de Silent Hill, ela tá na casa dela também. Então ela não saiu. E aí ela fala, saiu. quando você entra em Silent Hill, você não sai de Silent Hill mais. Cara, pra quem não conhece, vai em Paranapiacaba. A gente Nossa, foi. não é? muito legal. Cara, é uma cidade com o maior pique de Silent Hill lá. Não é chama total. Silent A Hill névoa do brasileira. nada, né? E tem muita gente que fala que esses lugares assim nada mais é do que o purgatório. Já ouviram esse tipo de análise? Tem uma discussão sobre isso. Tem, né? Falam que é umbral. É um umbral, é um porque- lugar de espera, é um lugar talvez de punição ou sei lá o quê. Mas tem muitas versões que esses lugares que não era pra gente estar, porque na teoria são pra pessoas que já estão mortas, às vezes a nossa consciência vai pra lá e volta porque é proibido, entendeu? Não, e uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, nos Estados Unidos tem a lenda das crianças com os olhos negros. O que é isso? Então, eles falam que são crianças que aparecem em becos escuros aqui no nosso universo, mas que elas não são daqui. E aí eu achei interessante porque, pra mim, parece como se fossem pessoas de Sete Além que vieram pra cá, sabe? O contrário do que a gente fala aqui de Sete Além. Então, tem outras culturas que também têm histórias muito parecidas, né? Porque lá em Sete Além eles falam que as pessoas têm esses olhos escuros, né? Sim. Quando surgiu o assunto Sete Além, muita gente relacionou com as crianças dos olhos negros, assim. Porque elas vão na sua casa. Você tá lá assim, Não elas pode deixar ela entrar, bate na sabe? porta, você não pode deixar entrar, tal. Por fica um quê? negócio meio- Porque senão... Isso aqui, é ó. uma coisa Assim? Isso. Isso aí, Mano, ô Kratos, você não vai dormir hoje? Fala aí. Ela tá maluco. Mano, olha isso. Olha isso. E com criança é mais pesado, né? Quando é criança. Pra mim é Dá um criança e desenho. idoso. Sabe? É, também, aqueles aquelas idosos todos velhinhas. Não dá pra comer ainda. Né? Criança- Pode crer. O duro de criança que é ágil, Corre, né? criança corre. Vocês falaram de backrooms. Cara, tem que pensar em Vem, velho, você fala, tá, vem me assustar. uma rasteira no Dá meio. uma rasteira. Imagina se acordar, tá uma criança dessa. Mano, é que nem o do Poço, né? É. Tem uns cabelões, né? Do Sim. cabelão lá. A Samara. Chamado. Samara. É, que é do Poço. É. Adaku-sama. Samara. Nossa, até me arrepia. Aquele filme lá me impressiona na época. odeio. né? Eu também. visualizações. E aí você vê como a galera, por mais que pareça uma
coisa muito surreal, né? Você vê que parece que a galera gosta de imaginar que a vida há um tropeço para um Sim, universo sim. paralelo. É algo a mais. Aí eu peguei e fiz um vídeo junto com o Luciano. Ele foi lá em casa e falei, ó, Luciano, dá um vídeo aqui, tal. E a galera, não, isso aí é uma igreja. Não, isso é uma casa. Não, isso aí é Backrooms. Isso daí é Sete Além. Muita Não vai gente pra fala lá. Sete Então Além. é bem essa coisa, né? Mas Parece quem que... nunca... Porque todo mundo tem uma experiência de olhar uma coisa e falar, cara, Então, você viu aquilo? Você viu aquilo? Aí você tenta se convencer, não, eu não vi, é coisa da minha cabeça. Mas, cara, várias vezes você vê alguma coisa Acontece, passando você tenta aqui, ignorar. você fala, alguém viu isso aí? Não, aí você fala, tá, não sei o quê. Então, assim, existem coisas inexplicáveis que podem ser falhas, realmente, coisas da nossa cabeça ou falhas do nosso sentido. Tem até várias explicações científicas, às vezes, tem. pra essas falhas, pro déjà vu, né? Déjà vu e déjà vu. Aquele lance de você, por exemplo, você acorda alguns segundos antes de tocar o seu alarme. É bem antes, né? Então, mas isso falam que é uma coisa de... Tem coach, né? Que fala que se a gente treinar o cérebro, a gente consegue acordar antes, por exemplo, amanhã eu quero acordar Às 5h30. E você coloca Você um vai acordar, despertador. tipo, entre 5 e 5h30 você vai acordar. Falam que dá pra controlar essa parada. A minha avó, por exemplo, eu falo sempre da minha avó, mas ela falava que no interior, sem despertador, eles pediam pras almas benditas acordarem eles. Eita, daí também aí já vai não, pra né? ela falava assim, que minha bisavó, a mãe dela, falava assim, ó, amanhã a gente vai... Eles acordavam 4 da madrugada pra ir pra roça, pra se arrumar pra ir pra roça. E aí, ela falava, minha bisavó dizia que todos os dias de madrugada, ela rezava antes de dormir e falava, almas benditas, me acordem com 3 toques na janela. Jesus. E aí diziam, aí estragava e minha aí, vida. aí Tratos. Imagina se acordando com uns tapinhas na janela que você sabe que a alma... Como é? almas benditas. Almas Nem bendita, nem Não, maldita. pode ser o que Bendita, nem for, maldita. Dá pra mandar pra alguém, alma bendita, acorda fulano. E aí a casa inteira acordava com a minha bisavó cantando. Sabe aquela música? Cara, os mais Glória, velhos têm muitas essas paradas. Aleluia. Ela- Então, ela ouvia a batida Ela ouvia mesmo. e aí ela acordava e ela começava a cantar Mas isso pra tem- agradecer. Tem essas crendices que a gente não sabe se é verdade ou não. Uma mulher que trabalhou em casa, eu era moleque. Olha como eu lembro até hoje, eu ficava aterrorizado. Ela falou assim, nunca bata do lado de dentro da sua porta pro lado de fora. Por exemplo, eu tô na minha casa. Sim, sim. Essa é a porta de entrada da minha casa. Eu não posso bater do lado de dentro como se eu quisesse entrar. Porque um demônio vai bater do lado de fora e você vai estar abrindo. Mano! Por exemplo, que ela foi falar isso pra mim, velho? Então, mas Eu você começava a escutar essas paradas de... Alguém tá batendo. alguém bateu. Eu Você já percebe escutei como a 3 toques. porta... Eu já escutei 3 toques na porta de madrugada. Tava Você tá todo mundo dormindo. zoando. Eu nunca vi nada parecido. Mas você eu- foi lá abrir, trouxa? Não. Porque nos filmes sempre tem Alguém um vai trouxa abrir, que fala. alguém vai abrir. Os caras estão no meio do mato, no meio do nada. Escutamos um barulho Vamos lá lá fora. ver quem é. Vamos lá fora. E o melhor, vamos nos dividir. Não, você é vai por sempre aqui, assim. você vai por aqui. É o que os monstros querem que você faça. Só teve- exatamente. Mas isso de 3 batidas acontecia quando eu era criança, que eu dormia O quê? na casa da minha avó. Eu tinha uma prima que toda vez que ela vinha pra minha cidade, eu dormia na casa da minha avó com ela. E tinha o quarto do meio que eu odiava aquele quarto, mas era o quarto que colocava a gente pra dormir, né? Porque coloca as crianças pra dormir no Vai lá, quarto. no quarto que ninguém do quer. E aí a gente tava dormindo à noite e a gente ouvia 3 batidas na janela. Só que eram 3 batidas fortes, Não era, sabe? não era qualquer coisa Não, batendo por não era, acaso. tipo, vento. Era realmente. Era batida e, Então- tipo, forte, só que a gente tava no 2º andar. Então não tinha como alguém Meu estar do lado de pai. fora batendo. E aí batia Tinha 3. árvore perto? Nada. Aí Ó o batia Kratos, 3. cara. Aí Vai ficava- dormir aqui hoje, cara. Não, E o pior é que aqui. daí ficava um tempo sem bater, aí batia 3 de novo, e a gente acordava, a gente conversando juntas, com medo. No dia seguinte a gente ia falar pros adultos, não, é o vento, vocês devem ter sonhado. Sempre. Você Lá o dia nunca inteiro, né? acreditou na gente. Não, Tu nessa nunca época, acredita em celular, né? Nem tinha Mas essa... vocês sabem que o espiritismo nasceu disso. A religião espírita Como do assim? Allan Kardec nasceu porque as 3 irmãs lá dos Estados Unidos, as irmãs Fox, mesmo Kardec sendo francês, mas o primeiro fenômeno espírita conhecido pelo espiritismo foram as irmãs Fox nos Estados Unidos, que elas começaram a ouvir. À Então, noite. não foi elas que Numa inventaram porta? isso? Elas inventaram, mas no começo elas faziam meio que na zoação, né? Aí Tipo, elas começaram a trocar uma fazer ideia. as pessoas Que elas acreditarem. começaram a falar, ó, bate uma vez se for sim, 2 não. Começaram a evoluir, mas realmente tem denúncias até que falam que Que elas queriam ganhar poderiam dinheiro em ser, cima e ficavam fingindo mas depois alguns descobriram que fenômenos. um cara foi morto, enterrado ali no terreno, teve um negócio assim e tal, e foi daí que partiu a primeira tentativa de comunicação com os mortos. O espiritismo em si não usou esse caso, porque realmente teve essa controvérsia
conversa que a Ju falou, mas... Tem também a linha do não sei se é espírita ou de algum estudo que os caras faziam com... em ondas de rádio, entre um rádio e outro, sabe? Onde não tem frequência. Isso se chama... como é que é? Transcomunicação instrumental. Né? Não é? Tem gente que estuda isso seriamente no Brasil. Acho que a Hilda Hilst estuda. E teve até uma matéria que uma vez saiu no Fantástico de uma moça que ela mandou mensagem pela secretária eletrônica pros pais, pra mãe, né? Tem gente falando assim, vou deixar pra assistir esse episódio amanhã de dia. Né? Nem assustou ninguém. Ih, calma, só tá começando, cara. E aí os pais estavam em casa, tinham perdido a filha num acidente, se eu não me engano. E ela tinha falecido, a filha. E aí eles chegam um dia, foram no restaurante, né, meio que depois de uns anos, comemorar o aniversário da mãe. E aí na hora que chegam em casa, tinham lá, tipo, você tem uma mensagem eletrônica, né, tipo, da secretária. Aí eles apertam, aí fica... Eu te amo, eu te amo. Aí eles reconhecem como a voz da filha. Aí foi levado pra análise e tudo, passou até no Fantástico essa reportagem. E é chamado de transcomunicação, mas falam que dá pra você se comunicar É com Spirit Box, não é? É o Spirit Box, É Spirit Box, aquele instrumento de investigação paranormal que a galera leva. Verdade, o Ficam- KBC, né? Eles ficam puxando ondas de rádio e aí os espíritos falam no meio da onda. Olá. Sai umas É palavras. como se eles não conseguem se comunicar no nosso mundo normal, mas tem algumas frequências Isso, onde eles conseguiriam... Cara, que doideira isso. Tem um que você põe a mão na televisão quando ela tá. Você coloca no ruído branco. Ruído branco, aquele... Corrida de arroz, aquele... Parece uma corrida de arroz. Aumenta, bota a mão na televisão. E aí você pergunta: tem alguém aí? E aí eles começam a aparecer. Poltergeist começou assim. Poltergeist, né? Mas na TV digital não tem mais isso, né? Não. Não tem mais. Tem que pôr a mão no modem. Fica na loja. Olha lá, o Kratos, o que é isso? É o Spirit Box. É Spirit Box, é. Eu não entendo muito bem como que ela funciona. Eu acho que tem que colocar numa frequência certa e aí você vai fazendo as perguntas e vai monitorando as É palavras que tudo aparecem. eletromagnetismo, né? Tudo usando o campo eletromagnético, né? Então, agora IMF, né? sexta-feira 13, eu vou fazer uma investigação na minha casa. Vai um investigador lá e ele vai levar esses aparelhos. Vou pedir pra ele me explicar. Nossa. Tem isso, tem o que mais que eles levam? Tem o Spirit Box, tem um que chama K2, que é um que é de energia, mas esse fala que em lugares onde tem muita corrente, né, elétrica, ele apita. Tem uma agora que acho que é de infravermelho, que é uma mais nova, um novo modelo. Ele vai levar essa, eu quero ver funcionando. Que ela faz o infravermelho e ela consegue desenhar, sabe o boneco de palitinho? O corpo, Como assim? Sabe aquele desenho de boneco de palitinho? Ela desenha onde o espírito esse tá. é o EMF. Esse é o... Isso que Medidor eletromagnético. É o K2. Tá. Que eles chamam de K2. E aí Olha lá, o K2. desenha na imagem, tipo... E aí essa nova imagem, ela faz o infravermelho e aí ela começa a desenhar com um palitinho. E aí você O lugar pergunta, o onde estaria espírito tá aí? um espírito. Fica o contorno, entendi o palitinho agora. E da aí o pessoa. palitinho vem se mexendo pra perto de você, assim. Com uma coisa na mão. Nossa, se aparecer alguma coisa na sua casa, nunca mais vou gravar. Vai. Vou. Eu quero ver, eu vou investigar lá em casa pela primeira vez, assim. Mas tem com uma história lá? investigador. Então, não tem, né? É que eu jogava Ouija em casa, então não tem nada de... E é ritual. Tem É o freira, quarto onde tem ele quadro da dorme. freira. É construído em cima de um cemitério indígena. Tem sempre isso. Por que que... Tem Annabelle. Por que é o lance... em vários livros e filmes a gente vê isso. Construído em cima de cemitério, acontece alguma coisa. É como se aquilo lá... porque parece que o espírito ou essas entidades... Elas têm um lance territorial, não tem? Tipo, passa o tempo e aquele lugar é a casa deles. Mas você qual que é a imagina, explicação? se o seu corpo for sepultado e você sair do seu corpo, você vê seu corpo, você vai ter um afeto ali com o... Ou uma casa seu que você, corpo, né? que você morreu numa casa e você fica meio preso a ela. É que depende muito de religião. Por exemplo, tem algumas religiões, por exemplo, acho que o Candomblé e a Umbanda, que eles chamam de calunga. Que é a calunga... Eu vou lá Na loja. comprar material de escolar. Comprou um caderno. Mas eles falam que é o poder da calunga, tanto que muitos trabalhos espirituais são feitos em cemitérios, né? Então eles falam que... Informação pra você, toda calunga é feita em cima de um cemitério. Não, foi isso que eu falei. E aí, então eles acreditam que a energia dos mortos, né? O cemitério tem muita energia, Sim, né? sim. Espiritual e Dizem tal. que em alguns lugares, como cemitérios e alguns outros lugares, o tecido que separa
o mundo mundo dos espiritual e o mundo dos vivos é mais fino, Mais né? Mas sabe o lugar que mais tem espírito, segundo Hospital. a espiritualidade? Hospital. Médium Hospital. fala que cemitério é bem menos do que hospital. Hospital. Hospital, Por causa meu amigo... do sofrimento. Não, porque eles morrem lá. É. Ah, Então, verdade. o desencarne, o espírito sai do corpo Lá. no hospital. É que apesar Hospital é de uma ter bagunça. morto no cemitério, é difícil quem morreu no cemitério. é, né? faz Você sentido. só leva o corpo ali. Isso. Porque o hospital, ele tem espírito, segundo os espíritas, os kardecistas, tem espírito querendo ajudar, tem espírito querendo aproveitar a energia dos que estão lá, tem espírito de quem morreu e tá confuso, tem espírito de não sei o que, então tá uma bagunça ali. É tipo estação de chegada e saída. Cara, e hospital pode ser o hospital mais chique do Nossa, mundo. sente clima energia. Tem uma energia ruim, cara. Mas tem um truque pra vocês. Tá no hospital, você tá sentindo mal, pergunta pra pessoa se é sério isso. Fala, onde fica a maternidade? Você vai lá e dá uma respirada. sério? Porque Limpa ele na tá hora, velho. nascendo. Ali não tem nada ruim, nada. Você... Mas você, Faz viu, sentido. mas você vê o Não. trânsito de vida e morte dentro do hospital? Verdade, né? Sim. É É uma As coisa pessoas incrível. nascem outras Nossa, eu morrem. vi uma sombra tomando água lá atrás agora. É a Fabi, achei que ela Tá tinha ido ficando- embora. tá Eu vi ficando o negócio lá com... induzido. Não, ela velho. acabou de falar que tá morrendo de medo que vai embora. Ih, Fabi, agora fica. Mas tem uma Você história... também é encanada com essas coisas? Nossa, muito. Sério? Não sabia. Nossa, a gente nem Quem que é o Lenny? O Lenny tem cara também que não... Acho que é o Léo. O Léo... Assim, ó, não. É, o Lenny... Mas tem uma história que eu lembrei que a gente tava falando de cemitério. De Não Chico- esquecer do tambor, hein? É. A tambora de volta, de Chico Xavier. Que é até legal, de sincretismo de religiões, né? Que conta que o Chico Xavier gostava de visitar cemitério pra meditar. Então ele ia no cemitério de noite, às vezes, e ficava lá sozinho. Ou de dia e tal. E teve um dia que o Chico Xavier foi ao cemitério à noite, sentou numa sepultura qualquer e ele via os espíritos, ouvia e conversava, né? Acho que ele ouvia. E aí, em algum momento que ele tá sentado numa sepultura desconhecida, meditando e tal, ele vê um homem vindo com uma capa preta e um chapéu em direção a ele. E ele olha esse homem, tipo, né, boa noite, né? Mas ele vê de longe. E aí, quando o cara vai chegando perto dele, ele vai sentindo muito cheiro de bebida, muito forte. Sabe a pessoa quando... Bêbada, né? A pessoa bêbada ou bebeu muito e tal. E aí, o Chico Xavier já percebe que não é uma pessoa viva, que é uma entidade. E aí, o Chico Xavier, muito educado, né? Porque ele lidava com espíritos a todo momento, com entidades e tal. E ele fala, boa noite, meu irmão, né? Como você... Quem é você? Aí a entidade fala, eu sou o Exu do cemitério. E aí fala, eu vim, eu que cuido da área toda aqui desse cemitério. O Chico Xavier, e qual que é o teu trabalho, né? O trabalho espiritual. E aí o Exu fala pra ele, o meu trabalho é retirar as almas que estão presas ao próprio corpo. Por isso que falam que o cemitério tem pode ter muito espírito também, porque tem gente que é tão apegada ao próprio corpo, né, que não se desgruda e fica vendo o corpo apodrecer. Nossa. E aí o Chico Xavier fica a falar, muito importante o seu trabalho. E aí o Exu também com a sua, né, porque o Exu é um espírito, ele já entende que o Chico Xavier tá incomodado com o cheiro, ele fala, esse cheiro de bebida é o cheiro de bebida que os trabalhos trazem pra mim, pra eu conseguir me alimentar da energia da bebida, pra eu conseguir fazer esse trabalho. Porque só com a bebida, com essa força que me trazem nos trabalhos, eu consigo. Porque o que eu vejo de gente apodrecendo, de almas sofredoras, é só assim que eu consigo ajudá-las. É um trabalho bonito de sincretismo de religiões, né? É Porque mesmo. o Exu não é... O Exu, pelo menos, não é trabalhado no espiritismo, né, Luciano? Não é mesmo. Ele é trabalhado no candomblé. E aí você vê o Chico Xavier, um líder espírita fortíssimo, conversando com o Exu. Então, quer dizer, o cemitério também é assombrado, mas não tanto igual o hospital, né? Cara, esse quadro desse garoto chorando tem São histórias, não é? tem, São vários. série. São vários. Qual que é a história? 7 quadros, eu acho. Vamos lá. E tem também de eu uma lembro- floresta em chama, não tem? Também. Eu lembro que quando começaram a falar desses quadros, o tanto de gente comentava que Sim. tinha um quadro desse em Sim. casa. Não, é né? famoso. Esse quadro aí, É. quase toda casa tinha E se isso, virar cara. de ponta cabeça? Se você vira de ponta cabeça, tem mano. coisa. É uma mão que É uma pega mão nas matando o crianças, menino. assim. É. Todos eles. Por isso que eles estão Eu chorando. não vi isso. Tem como virar de ponta cabeça? Não. Você em casa vira a sua tela, faz o que vai. Aqui você não vira. Deixa assim. Cara, inclusive... Você ri, né, Lene? Você
você ri, né? Tem uma cineasta brasileira, a Isa Neiva, que fez um curta, que agora tá virando longa, sobre esses quadros. Sério? Eu recomendo pra vocês depois pesquisem. Ela é muito bacana, a eu não tô Isa. Mas qual que é a lembrando história? exatamente é porque tinha a história, era com o pintor, né? Então, é o Giovanni Os Bragolin, quadros. ele é italiano. Ele não conseguia fazer sucesso, não conseguia não vender vendia- esses não vendia quadros. tela. E aí ele faz um pacto com o demônio para Ter sucesso. ter sucesso e vender os quadros. E aí o demônio pede pra ele, tá bom, você quer ter sucesso? Então desenhe 7 quadros. Só um minutinho, tira essa imagem da televisão. Por favor. Tá melhor do que a mulher no ombro lá do Espíritos. Mas Nossa. aquilo lá era filme, né? Desenhe os quadros, Ou não. desenhe quadros de crianças chorando. E que na verdade são crianças sendo mortas para ele, ofertadas ao demônio. E aí ele fez essa linguagem subliminar, porque se você vira, não é nítida a mão. Não. Mas quando você consegue analisar as nuances da pintura... Eu já vi os caras desenharem em cima. Isso. Pode não ser desse garoto chorando, É. mas de algum que tem a mão assim. É. Vê se acha na internet onde o cara mostra onde que é a mão Circula, enforcando. né? Ele circula assim. E aí tem uns que dá pra você ver 2 mãos enforcando a criança. Por isso que elas estão chorando, né? Uma vez eu fui num antiquário em São Paulo, eu vi um quadro desse, de uma menina chorando. E aí eu olhei, aí eu falei, nossa, será que... Meu, era lindo, era Já ia lindo, pôr no lindo. quarto, já. Não, aí eu perguntei Já pra ia mulher, pôr quanto no custa? cenário. Aí ela meio que... Sabe aqueles vendedores tipo, você não vai conseguir pagar, mas ela foi bem assim... Ah, é caro? Aí eu falei, caro quanto? Melhor Aí ela, vendedora. peraí. Aí ela ligou, falou, tem um cara aqui querendo comprar esse quadro. E eu assim, ó, olhando pro quadro. E aí ela falou, 5 mil. Aí eu falei, nossa, é caro. Na época eu falei, mas hoje eu levaria, mas na época eu falei, nossa, é caro. Ela falei, nossa, 5 mil reais, mas vale a pena. Ela, não, 5 mil dólares. 5 mil dólares. Eu falei, gente, é original então. É original. Aí ela falou, esse é bonito, né? Vai levar? Eu falei, não, então tá, vai embora aqui. Então, mas... E são bonitos os quadros, mas tem relatos de pessoas que têm esses quadros e a casa pega fogo, e o quadro não pega. Ah, é verdade. Né? Verdade. Então, quer dizer, falam que são 7 quadros amaldiçoados acho que é Giovanni Bragolin o nome dele, é um pintor italiano. Vê pra gente o nome. Olha lá, ó, o nome do autor. Ali, ó. Peraí, Cadê peraí. a mão? Então teria que pegar um desenho que a mão tá o Kratos é um que alguém. Ah, não, pera. Tá Será que vendo? tem 2 aqui? Então, é 2, é sempre 2. Assim, mas pra baixo, né? Como assim? Não parece aquela parte ali em cima, 4 dedos? Do cachecol dele, sei lá? Aqui, né? Pegando aqui. Isso. Não, mas eu vi já, Kratos. Você vai ver alguém que deixa destacado e você entende a mão. Você O não... que tá destacado aqui não ficou muito claro, não. Não ficou claro. Não, que é uma mão. mas de outra criança chorando, não precisa ser essa, provavelmente, eu não sei. Mas eu tenho essa imagem, dá pra ver certinho a mão. É. Pra mim, E vê se o seu nome do pintor é esse mesmo. Giovanni Bragolin. É. O engraçado é que, pô, o cara vem. Parem de graça, os caras, o que é aquilo atrás do Vilela? Para com essa. Não vem com graça, não, cara. Isso, é Giovanni Bragolin mesmo. Giovanni Bragolin, né? É o fofão que tá aqui atrás só, assim. ainda é pra melhorar, né? O fofão tem lenda, você sabe. né? Então, Pô, melhorar. a gente abriu, tem um punhal, né? abriu, É um punhal de plástico. Pior que tem, né? Tem, é no formato de um punhal, mas é de plástico. mas é de plástico. É o suporte da cabeça dele. Pois é. Mas e a história do tambor? Vamos pra história do Vamos tambor. tocar o tambor, então. E o tambor tem a ver com criança, né? Que a gente tava falando. O tambor foi um dos primeiros relatos de Sete Além que a gente recebeu lá no grupo do Orkut. Você lembra? Que, resumidamente, assim, um cara, ele no bairro da Saúde, em São Paulo, ele comprou uma casa novinha, nova não, a casa estava em bom estado, mas já havia gente morado ali. Aí ele falou, pô, bacana, né, vou dar uma olhada na casa. E ele encontrou um tambor do 2º andar lá guardado, um tambor feio pra caramba, enorme, redondo. A parte de cima do tambor, a pele do tambor parecia pele mesmo. Humana. Era muito assustador, muito feio. E alto também. E tinha uns pés que deixavam ele mais alto ainda. E o cara falou, quando der eu vou jogar essa porcaria fora. Eu comprei a casa e veio junto. Bem coisa de filme de terror, né? E aí, nesse mesmo dia que ele comprou, que ele foi morar na casa, quer dizer, bateram lá na porta. Um velhinho. Falou assim, moço, eu vi que você veio morar aqui nessa casa. O senhor achou um tambor lá no 2º andar? Por aí, pelo menos. Ele falou, pô, achei negócio horrível, vou jogar fora. Ele, não joga não, me vende. Vou pagar tanto pro senhor.
e ofereceu dinheiro. Ah, olha aí, ó. Não, aí já Aí não é é um mão, é. Pera lá, o cara mandou Aí um Pokémon ainda Eu ia falar Pokémon. O cara meteu um Pokémon no desenho, velho. É. Mas é como uma criatura. Parece Mas é como uma comendo a criatura cabeça, né? devorando a Devorando, né? criança. É. Devorando a criança. Ah, Mas aí eu acho que já é muita briga. Não, foi forçado, né? Até porque aqueles chifres foi do nada, né? Ele queria O cara foi comido pelo criou. Squirtle. Colocou o chifre. O Pokémon Squirtle. Vamos Bom, lá. enfim. E aí o velhinho quis comprar o tambor do cara. O cara falou, vou vender sim, pô, com certeza. Que credo, eu ia jogar fora, vou ganhar um dinheirinho com ele. Bom, não deu pra fazer a transação naquela noite, que o tambor era grande e tal. Chegou o final de semana, esse cara que comprou a casa, ele fez uma festa pra receber a família, pra mostrar a casa nova que ele tinha comprado. Aí esse velhinho foi junto, porque afinal a festa lá, a vizinhança pôde ir. O velhinho falou, não se esquece, hein, eu vou querer comprar o tambor lá. O cara falou, tá querendo, hein, eu devia ter aumentado o preço. Acabou a festa, todo mundo foi embora, já era de madrugada, bateram na porta do cara. Ele abriu a porta, não era o velho, era um rapaz mais novo. O rapaz falou, você não me conhece, eu nem moro aqui nesse bairro. Eu sou filho do seu não sei o que lá, tal, você conheceu ele? Senhor, não lembro desse nome não. É um homem que deve estar querendo que você venda um tambor pra ele. Aí ele, já sei quem é. Sim, conheço sim. Pô, ele é seu pai? Sim, entra aí. Seu pai tá querendo o tambor, você veio buscar ele? Não, pelo contrário. Quanto meu pai te ofereceu? Porque eu ofereço o dobro pra você jogar essa porcaria fora. Quebrar. O cara Destruiu o tambor. Não entendi nada. Como assim? Quebrar o tambor? Por quê? Me conta aí a história. Aí o cara contou. O cara falou, bom, quando eu era criança, eu morei nessa casa. Nessa mesma casa com meu pai, minha mãe, meu irmão. E eles estudavam uma religião que utilizava esse tambor. Utilizava esse tambor para quê? Para dar lições para as crianças. Como assim? A gente usava, eles, né? A religião usava esse tambor para ensinar alguma coisa para as crianças. E aí tem a ver com o Sete Além. Como que era? Bom, era o seguinte. Se a criança era bem comportada, essa religião antiga colocava a criança embaixo do tambor e batia 2 vezes. Vocês podem bater aqui se estraga o som. Estraga? Não? Então tá, bateu, ficou bom. E aí, eu juro pro senhor, quando levantávamos o tambor, eles levantavam, a criança tinha sumido. E ela aparecia alguns dias depois. Porque isso é uma religião de floresta, tá? Não era no bairro da Saúde. Era uma religião... O cara tá contando que a religião antiga fazia com aquele tambor na floresta. Colocava a criança, que era muito boazinha, enfiava ela lá embaixo, batia 2 vezes, quando levantava o tambor, a criança tinha sumido. E aí, tempos depois, 1 semana depois, a criança reaparecia na floresta, toda feliz, e falava assim, eu fiquei uma tarde inteira, tinha passado 1 semana, mas na percepção da criança ela tinha ficado uma tarde inteira num lugar muito bonito, chamado Sete Além, onde ela era bem tratada e tinha guloseimas e tinha alegria e festa, e tinha uma tia muito boazinha que cuidava dela e ela pôde brincar a tarde inteira. Agora, se a criança era má, eles punham a criança embaixo do tambor e não batiam 2 vezes, batiam 3 vezes, faz barulho aí. Dum, dum, dum. E aí a criança desaparecia também. Levantava o tambor, cadê a criança? Sumiu. E a criança não demorava 1 semana para aparecer. Ela demorava quase 1 mês para voltar e voltava toda estragada, arranhada, magra. E ela contava para todo mundo na tribo ali que ela tinha ficado um lugar horrível, escuro, lamacento, onde judiavam, castigavam ela. Um lugar chamado Sete Além, onde um homem muito feio maltratava e ela não tinha o que comer e ela tinha que trabalhar, e ela ficava todo esse período lá. Então, resumidamente, o tambor era usado para premiar a criança que era boa, batendo 2 vezes. Quando ela estava embaixo, ela ia para um lugar feliz, e castigar a criança ruim, batendo 3 vezes, ela ia para um lugar ruim, mal, chamado Sete Além também. Aí o cara contou essa história pro dono do tambor lá e falou, e é por isso que eu não quero que você dê o tambor pro meu pai. O cara falou, mas ainda não viu, eu não acredito nisso que você me falou de bater em tambor, mas eu ainda não vi o motivo de eu não dar o tambor pro seu pai. Ele vai comprar. Ele falou, não, é porque é o seguinte, eu nunca acreditei nessa lenda que meu pai e minha mãe estavam investigando. Então, quando eu era pequeno, nos anos 80, eu e meu irmão estávamos brincando aqui em casa e meu irmão entrou embaixo do tambor. E eu bati 7 vezes. E meu irmão nunca mais voltou.
Se 2 vezes era um lugar bom, 3 era um lugar ruim, pra onde eu mandei o meu irmão? 7 vezes. E aí, o cara falou, eu pago pro senhor destruir esse tambor e dizer pro meu pai que deixou cair, que quebrou. E foi a transação que aconteceu. E esse foi um dos primeiros relatos, eu contei bem, eu nem sei se eu contei de vocês vai gravar. Sim. Mas foi um dos primeiros relatos que eu recebi assim, eu falei, caramba, que legal, né? Porque, tipo... Que legal. Isso é importante eu falar, porque até o Vilela que não me conhece, eu gosto das histórias, mas eu não necessariamente acredito nelas. sim. Eu acredito na minha história do ônibus que eu passei. E também não é uma história tão difícil de acreditar, gente. Sim. Eu entrei no ônibus e desci. Eu não te contei aqui que eu fui pra nenhum lugar. Só que essa história do tambor é muito bacana. São outras histórias que são muito bacanas. E eu sou escritor e roteirista, ghostwriter. Eu gosto de histórias que são bacanas, que levam a... E assim... Eu já passei por outras coisas sobrenaturais na vida. 2 coisas só sobrenaturais que eu passei realmente. Mas fora isso, fora do ônibus, mas fora isso, as que eu recebo são tudo nesse naipe, assim, que... E eu recebo história, por exemplo, de gente que é médico, que é... O cara é um senhor de idade que foi militar a vida inteira sério e o cara manda um relato pra mim e fala, não diz o meu nome. Ou até fala assim, não conta o meu relato. Eu quero só te contar pra você me dizer o que eu passei. Aí eu mando o áudio pro cara. Pô, essa história é boa. Tal. Por favor, deixa eu contar. Aí às vezes eu insisto tanto que deixam, tá? Aquela do VHS. Qual que é? A do VHS, a menina... VHS é assim, é porque assim, eu tenho poucas experiências de sobrenatural comigo, tirando o ônibus. Explica o que é VHS, porque deve ter gente que nem sabe o que a gente tá falando. Né? VHS é... Pra nós que temos Coloca uma mais foto. experiência, é uma fita que gravava, é um sistema de gravação, na verdade, né? É o antigo MP. Tô brincando. Bom, essa é uma que eu não passei, não fui eu que passei, mas eu vi. É uma coisa que eu vi. Então deu mal-estar. E assim, qual é meus crivos pra relatos? Eu não sei se vocês devem ter crivos também. Eu falo assim, ou a pessoa passou por isso mesmo, ou ela acredita que passou por isso mesmo, ela tá mentindo e quer ganhar, quer que eu conte a história. E ótimo, pra mim se a história for boa, eu conto. Eu não tô aqui pra ser cientista. Mas o fato é que essa moça, eu lancei assim, aí galera do ABC Paulista, se você tiver um relato de terror pra me contar, não precisa ser de 7 além, me manda. Aí eu comecei a receber um monte. E uma moça falou, eu vou te contar um relato que eu moro aqui no ABC, mas esse relato aconteceu quando eu morava em outro lugar. Acontece quando ela era criança, ela viajava muito. O pai dela, por conta do trabalho, morava cada vez numa cidade e a família ia junto. Era ela, a mãe dela, a irmã e o cachorrinho, mas eu omiti o cachorrinho na época que contei pro Dan. Esse é um VHS aí que a gente tá vendo na televisão. Bom, enfim. E Tinha aí, que rebobinar, né? me levar na locadora, você perdia, você levava multa se não R$1 pra rebobinasse você essa não parada aí. rebobinar. Se queimasse o filme. Não. Queimar não, né? Abrir e Que saía, estragar, né? né? Enroscar, Queimava filme da câmera, né? Não, isso daí enroscava, ficava todo amassado, mastigava. E na sexta-feira você pegava 4 filmes e devolvia na terça. Bom, e aí o que acontece? Essa menina viajava muito pelo país com a família dela. Não é viajava, morava, perdia, ela mudava de domicílio. Então ela não conquistava muito amigos, era aquela coisa chata. Até que um dia ela foi morar em Minas Gerais, numa cidadezinha afastada de Belo Horizonte ali. E ela era criança, tal, cerca de 10 anos. No que ela foi morar nessa cidade, ela falou assim, que porcaria, toda vez eu mudo de cidade eu não faço amigos. Eu não tenho relacionamento com ninguém. Só que, por sorte, assim que eles pisaram naquela casa, ficaram amigos de uns vizinhos que moravam lá no final da rua. Ao mesmo tempo que foi muito legal ficar amigo desses vizinhos, que era pai, mãe e filha da mesma idade que ela, o resto do pessoal da rua tratava ela super mal, virava a cara pra família. A mãe, tipo, oi, dona não sei o que, a vizinha fazia assim, ó, não olhava na cara. Enquanto a família do final da rua falava, vem cá, vamos conversar. Então a menina ficou muito ligada à outra menina, dormiu na casa da menina. Os pais iam muito na casa, o pai ficou amigo do outro pai, a mãe ficou amiga da outra mãe, eles iam em festas. Festas não, né? Em reuniões ali, jantares. Até que teve um dia que a menina falou assim, vamos supor, a vizinha chamava Mariana. Pai, vai ser aniversário da Marianinha. O pai falou, legal, vamos lá. Eles foram na festa, gravaram com a fita do VHS, o pai gravou aquela a festa. Câmera, tipo uma câmera dessa, assim, né? Aquela câmera Eu tive antigona. uma dessa também, meu pai teve. Meu pai Nossa, teve. essa é gigante. Mas você não é da sua época, né? Nossa, mas não, essa eu já tinha visto, não. Já tinha visto. Então, Não, esse negócio pesado, né?
E, cara, eu não lembro. Tinha um fio e Não, bateria, era bateria grossona bateria atrás. grande. Ah, tá. Isso. E que depois você tirava e punha pra carregar. Verdade. E aquele ponto verde ali é o zoom. Você pode usar manual ou fazer aqui na mão também. E o visor aqui, né? É, Ficava nossa, meio... fazia até filminho de Nossa. terror, assim. Bom, e aí o pai levou essa câmera aí e gravou a festa, tal, uns pedacinhos e tal, e foi muito feliz. E a menina que contou essa história, a moça, né, mulher, hoje ela é uma mulher, ela falou que foi uma época muito feliz que ela rezava pra Deus. Deus, não deixa que meu pai arrume outro lugar, seja alocado em outro lugar, porque eu não quero mudar daqui. Apesar de todo mundo na minha rua ser muito escroto, essa família é muito legal. Ela dormia lá na casa da menina, brincava, o pai ia lá, a mãe ia lá, tal. Só que infelizmente veio a notícia. O pai falou: precisaremos mudar para outro estado. Eu tentei insistir lá na empresa, mas não deu. Nós vamos ter que mudar e mudaram de estado. E ela se despediu. Isso foi há muito tempo, foi anos 80 também. Porém, recentemente, neste ano ainda, ela, que já é uma mulher, ela virou profissional de TI, programação. Ela foi alocada para um cliente em Belo Horizonte. Ela estava em Belo Horizonte e tal, e ela ficou 3 meses alocada lá, então ela tinha os finais de semana livres. E ela não conhecia ninguém em BH, o que ela fez? Vou alugar um carro e vou até aquela cidade para ver a minha antiga casa. Ela alugou um carro e foi, no final de semana, num sábado. Chegou na cidade, ela foi até a casa dela tinha sido destruída e virou um estacionamento. Então ela ficou bem triste, ela falou, pô, que deprê, né? Minha casa, que eu morei um pouquinho de tempo aqui, mas que eu fui muito feliz, virou um estacionamento. Vou ver a casa da Marianinha. Quem sabe a família dela ainda mora aqui. Chegou lá, tava destruída a casa também, mas não tinha virado um estacionamento. Tava só assim, uma parede, um monte de entulho, tudo quebrado. Sim, terreno baldio, mato até a cintura, aquela coisa demolida. Ela ficou super triste, porque a casa dela de origem tava destruída e a casa da amiga também não tava, e a família não tava lá. Ela falou, será que eles iam lembrar de mim? Sei lá, vou embora. Quando ela decidiu ir embora, uma vizinha, uma velhinha, falou assim, você não é aquela menininha que morava aqui, tal, eu lembro de você, você tem a mesma carinha, mesmo cabelinho, tal, né? Ela, sou eu mesma, tal, ela... eu lembro de vocês, como tá sua mãe, como tá seu pai. Aí ela até pensou, puta que véia, meu, interesseira, Nunca falou com a falava gente, com a e gente. agora quer... Aí ela, não, tamo bem sim, mas eu vim aqui pra ver, eu vi que a minha casa foi demolida e virou um estacionamento. Ela, ixi, fia, isso aí faz 20 anos já. Ah, tá. E a casa do pessoal aqui foi demolida e não tá morando ninguém. O que aconteceu com essa família que morava aqui, né? O que fizeram, né? Que fim essa família levou? A véia fez assim, ó. Você não lembra mesmo? Tá louca? Aí ela falou assim, não, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela falou, nunca teve família morando aí. A gente aqui da rua sempre achou que vocês era meio doidinho, porque vocês ficavam entrando nesse terreno, falando sozinho. Você entrava aí e ficava brincando com o mato aí. E a gente falou, vamos respeitar, né? Depois a gente até tenta falar com eles, mas o pessoal meio doido, né? E vocês interagiam. Aí o que ela concluiu? Meu o que nós todos Deus. concluiríamos. A velha, a senhora, devia estar com algum problema de memória. Não é possível, né? Ela falou, tá, e é, Tá né? bom, Vai, a senhora, gente é doido. tchau. Tá bom, senhora, vai com Deus, vai embora. Tchau, senhora. Cara, ela esqueceu essa história, ela não deu muito valor pra essa história, continuou o projeto dela em BH, quando acabou... não foi isso que ela passou, esse episódio final dessa história, não foi esse ano, porque o derradeiro momento foi no Dia dos Pais do ano passado, quando ela encontrou a família dela. Ela foi visitar o pai dela. Pai, feliz Dia dos Pais. A irmã dela veio também. Começaram aquela história, né? O Dia dos Pais, todo mundo reunido. Tá, começa a lembrar de coisa antiga. Lembra quando a gente morou em tal lugar? Lembra que você usava roupa ridícula? Lembra que... Aí a menina falou assim, lembra quando a gente morou em Minas Gerais? Aí o pai e a mãe, putz, eu lembro aquela família incrível que a gente ficou muito amigo. A Marianinha, não sei o quê. Ela, então, pois é, mãe, eu fui lá. E você acredita que eu conheci uma senhora lá que disse que não existia ninguém lá naquela casa? Aí eles deram risada, falaram, imagina. Mas eles deram risada, mas ao mesmo tempo tiveram um mal-estar. Tipo, será, né? E o pai ficou assim, não, tinha sim, tinha. Não, tinha. Não tô louco. Aí a mãe, não, claro que tinha, né, gente? Claro que tinha. E o pai falou assim, eu acho que eu tenho um VHS do aniversário da menina. Vamos assistir. Aí o pai sumiu por horas, né? Porque ninguém é organizado, e voltou com a caixa de VHS e falou: vamos ver aqui um monte, porque tem a sua formatura, tem o nascimento. Não. Pula direto pra fita de BH, de Minas.
O pai procurou, achou uma fita lá, pôs aí aquelas coisas, né? Fita de VHS tinha um pouco de novela, jogo de futebol. Vai gravando em cima. Clipe da MTV, um pouco da verdade, família, um gravava pouco de em não sei o cima. quê, né? Até que tinha. Ela começou a reconhecer cenas daquela cidade, deles morando lá. E tinha uma cena da festa da Mariana, Eu não tinha nada. que ela gravou com o celular e me mostrou. Foi a única coisa que eu vi. Ela gravou a tela da TV É. com o celular. Simplesmente o pai dela filmando um terreno todo abandonado e vazio. Pensa nessa cena num filme. A menininha, filha dele, brincando de roda sozinha, toda feliz. Tipo, como se estivesse dando a mão Como pra se outra tivesse pessoa. Ok. A câmera corre pra esquerda, a mãe perto de um entulho podre cantando parabéns, toda feliz. Mentira. Você viu? Agora, se me enganaram e fizeram aquilo pra me armar, porque tá cara daqueles, como que chama? Que eles chamam hoje em dia de analog horror, né? Analog horror. Aham. Que Mas que é? que é Cheio de horror, glitch. horror Filma analógico, mas não com a é. câmera Que é muito antiga. bem feito. É muito bem feito. E a mãe toda feliz cantando parabéns. Aí eu pensei, por isso que a família, as ruas, né? Ninguém queria conversar com a família. Mas, meu, olha isso, Que que, loucura. só Só eles viam a E família. sabe que depois que eu contei esse relato, casa toda, né? apareceu Tudo, outra toda a história assim. situação. Apareceu outra história. Essa história já me deixou chocado. Mas apareceu outra história muito assustadora. Que eu nem vou contar aqui porque eu não tenho detalhes dela, mas não é assustadora. Na verdade, é uma história do bem, de uma família do grupo de Facebook nosso lá de Sete Além, que foi pro Canadá e foi amparado por uma família um tempo, que ela até Que chama não de existe. família de anjos. Que depois ninguém lembra dessa família. Também não Que existe. loucura. E aí, pai, eu e o Dan ficamos assim: pode ser Sete Além, pode ser espírito, Sim. pode ser whatever. Alienígena, pode ser. Porque nessa comunidade aí do Facebook tem vários relatos de pessoas que falam que perderam alguém em Sete Além, né? é. Que Como assim? Assim, teve gente que foi pra Sete... Por exemplo, Não vou. sei lá, estavam viajando numa estrada Tá. e aí vão parar em Sete Além. Aí, de repente, uma pessoa conseguiu voltar e viu que a outra não. E aí ela é dada como desaparecida aqui. Não acha um corpo. Não, acha nada. não acha. A pessoa simplesmente evapora, né? E aí eles falam que... Eu lembro até de um relato que eu li que tinha uma pessoa que falou que tava com um namorado, não sei se era namorado ou marido, mas que eles foram pra Sete Além. Aí ele ficou, e aí ela voltou, ele foi dado como desaparecido. E aí uma outra pessoa que também tava no grupo falou que foi pra Sete Além e encontrou ele lá. E que aí ele pediu pra avisar que tava bem, que tava tudo certo. Nosso grupo é uma novela, cara. É uma Tem essas loucura. coisas, tem essas coisas. Tem relatos essas- assim. Então, Vai. e teve o senhorzinho agora, né? A gente não contou a história dele, né? É, o Romeno. senhorzinho dessa Qual que é? semana. esse foi pra Sete Além, conta aí. Esse é Varsili Gorgos o nome Vasily, dele. é. Varsili Gorgos, né? Você quer contar? Você que sabe. É um Se você senhorzinho, quiser, eu conto. é um senhorzinho da Romênia, né? É, um romeno. ele é romeno. Ele trabalhava com venda de gado e aí em 1991, ele tinha 63 anos, ele vai até a estação de trem, compra um bilhete e aí ele ia, acho que visitar um cliente, alguma coisa pra Era um fechar. tipo de viagem que ele sempre fazia. É, Era pra fechar- comum. Rotineira. É. Pra fechar uma venda de gado, alguma coisa assim. E aí ele sai de manhã, vai em 91, 63 anos, camiseta xadrez, uma calça comprida escura e simplesmente não volta pra casa, né? A família dá ele como desaparecido. Anos e anos passando, Olha lá, sem notícia. Esse Aí ele aí, sujeito ó. aí. É, E aí ele esse tá com a mesmo. camiseta ainda, com a camisa, E aí? né? Não, e aí, de repente, um belo Sumiu. dia, 30 anos depois, todo mundo já tinha pensado o pior, ainda mais que ele já tinha 103 anos, Dado passou como 30. morto. É. E de repente ele chegou um carro, parou na frente da casa dele, que ele morava, deixou ele lá, saiu correndo, porque a família viu, né, esse carro deixando ele lá, e foi até pensar em conversar com o motorista. Não viram quem é, o carro também foi embora correndo. E aí ele apareceu, não se lembrava o que tinha acontecido nos últimos 30 anos. Ele ainda tava com o bilhete do trem que ele pegou. Isso, de 90 e com a mesma roupa. A mesma roupa. Que E- história maravilhosa. O mais bizarro é que ele não tava com nenhum tipo de problema de saúde. Ele só tinha envelhecido, obviamente. 93 anos Mas agora, assim, né? ele fez vários testes no hospital, ele tava bem. As únicas questões também é coisa da idade, Ele não sabe? lembrava Uma nada. confusão. Não. Não. Na verdade, ele falou, a única coisa que ele falou foi que desses 30 anos ele tava em casa. Ele tava em casa, então. A filha dele pergunta, pai, É. onde você tava? Ele, não, mas eu sempre estive aqui. Ele foi pra casa dele em outro universo. Vamos falar real, né? É. Então, mas você falou aquela hora assim, pode ser um umbral. Mas a gente, pra gente não afastar tanto o Sete Além das questões espirituais, você já assistiu Sobrenatural? Claro, Sim. a série, né? Não, o Insidious. filme Insidious.
Que é Não, Aquele que o cara, menino vai pro além. Não. Nossa, você tem que assistir. É bom? É muito Qual que é bom. o lance? incrível. No primeiro filme, né? Eu joguei aquele joguinho do molequinho em preto e branco também, que ele parece que ele tá num tipo de purgatório, vai atrás da irmã. Cara, esse filme. Ah, eu sei qual que é. Cara, Eu sei esse qual que é. joguinho é muito bom. Eu também não vou lembrar o nome. Ah, o pessoal aqui no chat, vê se alguém lembra aí, cara. Mas o filme sobrenatural é bem a coisa do cavalo, do meme do cavalo. Começa bonito, vai dar os últimos. não, Eu gosto muito dos primeiros, dos dois primeiros. Não, mas Depois... Qual que é a história do... Então, no primeiro filme, é um casal que tem 2 filhos meninos, e aí um dos filhos um dia vai dormir normalmente e não acorda mais. E aí ele é levado pro hospital, né? E aí a meio pessoa em coma, fala, né? ele tá em coma, tá? E aí, dá pra tratar em casa. E aí os pais, eu achei isso assim, bizarro. Eles levam toda a coisa pra casa pra tratar o menino em casa e o menino fica em coma dentro de casa, com os aparelhos lá, pip, pip, bem. E aí o irmão dele começa a ver de noite ele correndo pela casa, né? Só que ele tá em coma, como ele tá correndo pela casa. E aí eles procuram uma médium, que é a Elise, né? Ah, o joguinho chama Limbo. Limbo. Ah, acho que eu já vi. E aí eles contratam conversam com uma médium e a médium fala assim, é que o seu filho consegue sair do corpo durante o sono. Que é a viagem astral, né? Ele vai pro além, né? Que ele Que consegue você sair. ficaria ligado com o cordão de De prata, prata, né? né? Que Que é tem até muito na Bíblia tempo, sobre esse cordão isso. de prata aí. E aí falou assim, o seu filho consegue sair igual a você. Que fala que o pai dele também conseguia, né? Só que ele foi muito longe, ele se perdeu lá onde ele tá. Então você que também tem esse dom, digamos assim, entre aspas, de sair, vamos fazer uma sessão pra você sair do seu... Eu lembro Esse desse joguinho. jogo. É isso mesmo. E é meio assim, um lugar meio sombrio, meio... Ele tá lá, e tem ele é uns medonho bichos também, né? estranhos, Zóio brilhar. E aí eles fazem esse ritual pro pai sair, o pai sai do corpo e vai atrás do filho nesse universo. Só que o que é interessante é que todo esse universo que ele sai do corpo e vai pro universo dos mortos, acontece no mesmo ambiente da casa. É como se fosse aqui nesse estúdio, por exemplo. Sei. A gente faz o ritual, você sai, aí você consegue ver alguns móveis, mas você não vê Iguais? mais a Ju, você não vê mais o Luciano, você não vê mais eu. Mas Tá. você vê um lugar mais sombrio. Tipo como se fosse por trás do véu. O que Isso, tem que a gente Sei. não tá É enxergando. meio parecido lá com o Senhor dos Anéis, quando ele... Usa o anel. Perfeito, sim, perfeito. exato. E aí você lembra? começa a ver os espíritos que moram aqui. Ah, Entendeu? E aí ele começa a ver os espíritos que estão pela casa, os demônios que buscam. E aí tem um demônio, lembra aquele demônio que Do é um rosto vermelho, rosto né? vermelho, todo preto. E aí O maior jumpscare da história do cinema. é? Nossa. Coloca, cara. vê se acha essa imagem pra colocar. Como eu não assisti o filme, qual que é? Se você procurar demônio do- monstro do sobrenatural, do filme demônio, sobrenatural, é. Tá. o demônio O do filme sobrenatural, ou Insidious Demon, alguma Tá. você acha. Ou Darth Maul, né? Não, essa coisa. Parece um pouco. Parece e aí, um pouco. Parece. E aí é isso, porque Sete Além, na verdade, é um tropeço que você cai no universo paralelo. E esse universo sobrenatural também é um tropeço, porque às vezes tem relatos que eu já vi de seguidores que mandaram, que às vezes eles acordam à noite na casa escura pra ir ao banheiro, e na hora que eles acendem a luz do banheiro, não é mais o banheiro, é outro lugar. Você vê uma estação de trem, você vê um outro lugar. Tem um Que relato foi, da Ju? Não, é porque Que foi, a Ju? experiência que eu tive, que Mas eu foi assim? relacionei com Sete Além, foi muito parecida. É? Muito. Como que é? Porque, então... Ah, esse, ó, o demônio. É esse? É esse. Pô, bichão aí, mano. Olha só, Ele é cara. incrível. Esse Ele é incrível. Não, eu na praia de Maceió, fiquei assim. A gente lá no Beach Park em Helene, lá tomando sol. Esse ator é o Joseph Bichara, ele faz a trilha também do Sobrenatural, é incrível. E ele Incrível fez a mesmo. Bathsheba do Invocação do Mal. Ah, o é? mesmo. Nossa, não sabia. Ele Ah, é? maravilhoso. Não sabia. É, a Bathsheba. Manda, Ju. Mas então, é aí que tá. Porque quando eu tive essa experiência, eu não sei se foi muito coisa da minha cabeça, porque eu já tava pensando muito no assunto, ou se realmente aconteceu. Pra mim foi muito real. Porque eu sempre recebi muitos relatos de Sete Além, só que algumas pessoas falavam que elas iam pra Sete Além sonhando. Tipo, elas sonhavam que elas tinham ido pra Sete Além, né? Não acordada. Não acordadas. Tipo, elas não entraram em algum lugar e foram na vida real. Elas estavam sonhando e tiveram um sonho assim. E aí eu falei, bom, se dá pra ir no sonho, eu queria ter essa experiência. Ia ser muito legal. Legal, né? Foi dormir pensando E aí nisso fui dormir teve. pensando nisso. E aí eu acordei falando. Mano. Juro, eu fui dormir pensando nisso. E aí, o que acontece? Eu sonhei que eu tava na casa dos meus pais, que eu morei a minha vida inteira quase. E aí, no sonho, eu acordei do meu quarto pra ir no banheiro.
entrei no meu banheiro, só que quando eu acendi a luz, tava diferente do que ele é. Tipo, tinha um monte de tijolinho branco. Era diferente. Não era o banheiro que eu tava acostumada, apesar de ter meio que o mesmo layout. E aí eu falei, que estranho, né? Não tô no meu banheiro. E aí eu saí no corredor e fui indo até a sala, só que era a sala da minha casa, só que tava com uma luz bem escura. Parecia aquele fim de tarde que começa a escurecer, ninguém acendeu a luz ainda. Tava bem escura assim. E aí, quando eu cheguei na sala, o meu pai e a minha avó estavam sentados lá. Eles estavam sentados um olhando pro outro, só que eles não estavam conversando. Gente, só assim, que creepy. conversando. Que E aí, assustador. na hora que eu entrei na sala, os dois olharam imediatamente pra mim. Só que quando eles olharam pra mim, eles estavam com o olho preto, igual a da foto da criança. Sei. Tipo, muito escuro. Parecia um buraco nos olhos. E aí, na hora que eu vi isso, eles meio que levantaram. E aí, na minha cabeça, eu preciso sair daqui agora. E aí, eu voltei correndo pro banheiro. E aí, na hora que eu cheguei no banheiro, eu acordei. E aí, eu acordei falando, nossa, acho que eu fui pra Sete Além. É, o banheiro é o portal. É. Você vê que Foi o banheiro. no sonho padrão, ela ia acordar na hora que eles olharam. Mas não, ela deduziu. Vou voltar pro banheiro. No sonho normal, você ia tomar Sei. um sustão. Eu saí correndo e eu voltei pro banheiro. Ela usou Porque eu o mesmo sabia que eles caminho. estavam atrás de mim, sabe? Foi isso. Faz muito tempo que não acontece comigo, mas você falou que tem gente que é mais aberta a ver coisas e tem gente que não vê porque não acredita ou não quer. Eu lembro claramente de várias vezes quando eu era mais novo, tipo, lá pra adolescência e tal. Não, já tava morando sozinho. Que várias vezes eu tava dormindo e vocês já tiveram aquela sensação. Você fala, se eu abrir o olho agora, eu vou ver alguma coisa. Já aconteceu isso? Você tem a sensação que tem alguma coisa Já, no quarto sim. e você fala assim... Ainda não é hora de acordar. Eu não lembro se eu falei baixinho ou falei pra mim, falei, eu não quero ver. Eu não quero ver. E aí você vai abrindo o dia e não vê nada. Mas tipo, você falando, não quero ver. Pra Se tem alguma dar coisa aqui... tempo. É. Pra dar tempo da coisa sair. E isso tinha, assim, com uma certa frequência, até eu deixar claro que eu não quero esse tipo de experiência, porque eu acho que tem a ver de você se fechar pra esse tipo de coisa. Eu não quero ver, eu não vou ver. Fechou? Hã? Você se fechou pra isso? Sempre. É porque você Sempre até tive contou cagaço. aquela sua experiência do lugar que você trabalhava, não era? Que tinha um andar Sim, em cima, sim. Era uma que tinha casa, alguma né? coisa. Isso foi mais pra frente, na época da fábrica de quadrinhos, a gente tinha uma escola de artes e a casa era da 9 de julho, que até derrubaram, agora viraram um prédio. E você via, a casa era muito, muito antiga, um sobrado muito antigo. Você imagina, 9 de julho, há quanto tempo ela tava lá? Prédio pra tudo quanto é lado Mas e aquela a casa tava lá. 9 de julho é onde tá o Joelma, não é? Não. Não é 9 Lá no de julho? centro? É, Sério? 9 de julho onde tá o Joelma. Não, eu tô falando lá de Jardins, mas... Não, Porque mas é a- bem não, separado, é bem o- A separado. 9 de julho começa na Praça da Bandeira, onde fica o E era- prédio, né? Mano, Aí não, começa. não, Não, mas não bem- tem, é não tem bem nada a ver. longe, aqui Ah, é Era bem- no lado por Jardins, assim, perto do... Sei lá, algum ponto de referência. Mas era pro lado do Jardins. E é uma casa muito antiga. E, cara, essa casa aconteciam coisas absurdas. E eu tenho certeza, porque eu já adulto, não era viagem. Não era viagem. Mas por que você não... Eu não gosto de ver, eu não quero ver. E tinha um cara, um dos sócios meus lá, que era esse lance de ver coisa desde criança, ter contato, e pra ele era normal. Era tipo, eu vejo gente morta. Ele não se espantava. Não, é isso mesmo. Então, assim, lembro assim de várias coisas. Por exemplo, era uma casa que tinha 2 andares, a gente trabalhava no fundo e era escola, o resto da escola, do prédio. Era muito grande a casa, esse sobrado. E tinha, em cima desse estúdio da gente, subia uma escadinha e tinha um quarto lá, que a porta era... A janela nunca abria. Então tava sempre escuro lá. Quarto meio escurão sempre, com beliche pra gente dormir lá quando tava trabalhando. E eu cagava de medo de ficar lá sozinho. Só dormia lá quando alguém ia dormir junto. Não sei porquê e Talvez tal. já sentia, né? Não. Porque eu dormi uma vez lá sozinho e parecia que tinha alguma coisa apertando o meu peito. Nossa, assim, paralisia do cara. sono. É aquele negócio. E o cara, aquela noite eu saí de lá e fui dormir em casa, né? E tal. E várias noites eu era um dos últimos a sair. Esse dia eu tava com esse cara que via as paradas. E eu tô com ele trocando ideia normal, assim. E ele tinha 2 ou 3 filhos pequenos, não lembro. Talvez 2, eu acho. E ele levava às vezes lá. E eu escutei as crianças cantando, brincando e tal. Eu falei, seus filhos estão lá em cima. Ele falou, você tá escutando também? Eu falei, não era. Eu falei, peraí. Fala que é seu filho. Porque eu achei que a mulher dele veio buscar com os filhos e os filhos estavam brincando. Cara, ele falou, não tem ninguém lá em cima. Lá. Eu tô escutando também. Mano, mas assim,
pra mim era normal, assim, escutando criança brincando, assim, falando alguma E ele coisa. também tava ouvindo. Então, você tá Mas vendo? ele sempre ouvia. Tudo que eu falava, ele tratava como normal, não era espanto pra mim. Mas imagina quantas vezes a gente não teve uma experiência dessa e achou que era Pois verdade. é isso que eu ia falar, exatamente. Porque assim, ó, você não é questão de estar aberto ou não. É questão é assim, a coisa acontece, você tá ouvindo. Por exemplo, você aí falou duas coisas legais, ó. Teve uma testemunha, que é outro cara ouvindo também. Você tá ouvindo também. E talvez, vamos supor, se você não falasse. Mas ele pra riu assim, tipo, porque ele tem essas, ele tinha essas experiências constantemente, Sempre. porque ele é aberto pra isso. Mas, por exemplo, você não fala, se você não falasse nada, você ia pra outro lugar e falava assim, puta, os filhos do cara ficaram fazendo nada. Exatamente. Não, porque o Dan sabe, entendi. né? Se eu não tirasse a prova, pra mim era uma coisa É isso que normal. ela até falou. A gente não sabe. Ó, o Dan sabe de uma história assim que eu tava escrevendo um livro de exorcismo, que é o Diário do Exorcista, virou filme e tal. Você lembra? Tava no streaming. Quando eu tava escrevendo esse livro, o padre falou assim: pô, você é muito teórico. Vem aqui participar de um exorcismo. Ele assistiu um exorcismo Eu já de um assisti. menino. Meu amigo, eu já vi exorcismo, nunca mais eu quero na minha Você já vida. viu? Já. O meu não teve nenhum. Por nada quê? assim. Porque Dessa mesa só nós não vimos, precisamos ter Ju, experiência. Lene, pegue o microfone. Você vai numa igreja evangélica daquelas Sim. pequenininha, daquelas assim, não essas coisas de hoje em dia. Você vai ver coisa estranha, né, Lene? Exatamente. Você vai ver gente falando umas vozes estranhas, vai ver um monte de gente segurando uma pessoa e não consegue, gente caindo dura, mas foi na igreja estrebuchando. que você viu? Foi. Também já vi também. Já viu? Já vi Viu? também. Aí você vai falar, pode ser alguém fingindo? Pode. Pode ser, não sei. Pode ser um monte de Não tem coisa. como saber. Mas, cara, Mas tem- teve uma mas- criança, velho, mas e a galera não conseguindo segurar uma criança. Mas isso que eu vou falar não tem assim, o exorcismo foi de menos. É? E eu passei por isso aí, pelo menos não é uma coisa que ninguém me contou. E aí que tá, você pode falar assim, Luciano, isso também não é nada demais. Você que tem, ó, o que vocês Sempre, deduziriam? tudo, quando eu lembro, pode ser que não era. Porque, ó, Porque as vozes da criança, hoje eu falo, tá, eu lembrei. Ele pode saber fazer podia ser no vozes. vizinho. Não, uma voz em outra... Cara, mas... É, em outra casa. Em outra casa, mas, você cara, querendo não é. resolver. Era lá em cima, velho. É que nem... Não esquece a história que você vai contar, tá? Não, relaxa. Na mesma casa, eu já contei pro Lênin, por isso que ele falou, conta as histórias. Cara, mesma casa. Não sei se isso é meio comum. Uma coluna de Fedia. mau cheiro. Você- Eu te contei essa história. isso é, Contou. Ah, num ponto- ponto eu lembro específico. disso. História é Não, é uma coluna. Por que eu falo coluna? Porque ela atravessa o andar. Por exemplo, eu tô aqui nesse lugar. Digamos que a coluna de fedida seria aqui. Você tá andando aqui e esse lugar, puta, cheiro. E é só aqui, assim. Um círculo aqui. Você vai no andar de cima, como se essa coluna seguisse no mesmo lugar onde seria aqui, ela continua só naquele lugar. Nossa. Entendeu? Eram 2 andares, era no mesmo ponto, só que nos 2 andares, cara. Isso é muito Inexplicável específico. Mas isso. mas tem uma questão espiritual quando tem cheiro, né? Cheiro Tem. ruim. Esfria o ambiente também. Às vezes você passa num lugar que é temperatura baixa. Nossa. Tem algumas coisas. Mas Essa da coluna aí, eu não então, boa. nunca tinha ouvido falar disso. Mas aí, o que vocês fizeram pra sair o cheiro? Então, esse cara que era mais ligado a essas coisas, ele cuidava, sabe-se lá, ele mandava as coisas embora. Do jeito dele. Entendi. nossa, me Entendeu? valia investigar muito bonito isso aí. É. Nossa. Não, Porque eu não sei se é por causa dele as coisas aconteciam lá. Porque Isso. nunca Ele mais era eu ouvi muito essa parada. aberto, essas coisas. Porque, tipo, na minha casa nunca acontecia. Aham. Porque eu pedia Era sempre pra não acontecer. lá. Mas lá era um ambiente que meio, eu acho, pensando agora, tô pensando isso agora. Por causa dele, talvez essas coisas aconteciam com mais Acontecia. facilidade, que meio que se abria pra isso. ele doava a energia e- dele pra aquilo acontecer. E outra, no mundo espiritual, pelo que eu estudo, pelo que as pessoas falam, tem um lance de autoridade. Existem autoridades, por exemplo, um pai tem autoridade pelo filho. Por isso que falam que a oração de uma mãe, ela tem um poder sobre o filho de evitar coisas, porque ela tem autoridade sobre o filho, entendeu? Um padre tem uma autoridade sobre uma comunidade, por isso que ele vai fazer um exorcismo. Então, os espíritos, esse mundo espiritual, tem um lance de autoridade, entendeu? Então, assim, de certa forma, se tem um cara lá que autoriza esse mundo espiritual de ir pra lá, talvez seja uma Sim, brecha. sim, Eu tô sim, pensando sim. nisso agora, não sei se tem a ver. Sim. Mas na minha casa, por exemplo, aqui é minha casa, onde eu morava, e fala, eu não quero nada aqui, talvez sei isso nada. seja um bloqueio pra não acontecer, entendeu? Não sei se Ou funciona. talvez autoridade é um bloqueio sempre- pra você não ver. Exato, Né? exato, Sai da exato. sintonia. Pelo menos pra eu não ver. Não, você sai da sintonia, porque a autoridade no mundo espiritual é sempre moral ou intelectual. Não precisa ser um padre no mundo terreno. Pode ser uma criança. É, Se você tem uma moral elevada e uma intelectualidade de estudo elevada, Exato. você tem autoridade pra falar. Aqui eu não quero. É. Só que é engraçado até porque você fala assim, nesse caso específico,
seu da... Mas não esquece a história que você da contar, tá? coluna. Não, achei sensacional porque o cara doa energia. Tem uma... Como assim? Não, ele acaba doando. Os parapsicólogos, que eles não acreditam em espírito, nada disso. Parapsicólogo real não acredita nisso. Ele acredita que tudo é fenômeno físico, mental. Os parapsicólogos acreditam, vocês sabem disso, tá tendo um fenômeno numa casa, tá tendo móvel se mexendo, pedra voando. O parapsicólogo, de longe, ele resolve o caso. Ele liga e fala assim, tem uma adolescente mulher aí? Ué? Tem. Aí... O Dan foi pra 7, Helena. O Dani saiu e foi pro banheiro, tá? Só pra avisar. Tá algum problema no áudio? Não? Vocês param de ficar cochichando aí, velho, porque eu fico encanado aí. Vocês estão vendo alguma coisa que ninguém tá vendo? É o que o pessoal da live tá falando que tem alguma coisa atrás de você. É uma geladeira. Tá. E o parapsicólogo, geralmente, ele resolve problemas assim, falando assim, tem uma adolescente do sexo feminino na idade de entrar na puberdade? Geralmente tem. Geralmente a mãe fala, tem, oxe, tem minha filha. Como você sabe? É porque os casos maiores de fenômenos Paranormais? Ocorrem pela menina ter esse tipo... A pressão da transformação, não sei o quê, desperta nela poderes meio tipo X-Men, assim, meio Tipo Jean a Grey. Carrie a estranha. Carrie a Nesse estranha ano em foi... específico? Oi? Nesse ano em específico, ou tipo, desde criança até Não, essa é data? nessa faixa. Ah. Tanto que eles falam, tira a criança da casa que vai parar o fenômeno. E quando ela fizer um ano, depois de um ano vocês vão ver que o fenômeno para. Não, eles tiram só pra testar, né? Depois pra de volta. Sim. Mas o Stephen King, quando ele escreveu Carrie, foi baseado nessa teoria. Que ele falou, é uma adolescente, tal. Isso tudo eu li que a parapsicologia acredita, não tô dizendo que é uma crença minha pessoal. Mas até contando essa minha do exorcismo, como vocês concluiriam essa experiência que eu tive? Porque eu tava com outra pessoa junto. O padre virou pra mim e falou assim, pô, você tá escrevendo o diário de um exorcista e nunca participou de um exorcismo? Vem pra cá. Eu fui interior de São Paulo, cheguei lá, era um sítio, o padre abriu a porteira, entrei eu e um amigo meu, esse meu amigo super católico, eu era ex-católico nessa época, ainda sou. Mas eu fico com receio dessas coisas. Por exemplo, ele te chamou pra participar. Não tem um risco, um perigo? Não, já fala, negócio? é meio inconsequente. Ele chamou pra gente assistir. Mas mesmo assim, Tá no ambiente. mano, o negócio pode ir pra você, cara. Não, eu pesquisei. Pesquisou. Você não sabe como são os demônios, velho. Não, eu até contei isso pro Daniel, que assim, exorcismo é uma coisa muito séria e importante, mas sabe quantos dos problemas reais são possessão? Sim. Tem esquizofrenia, tem problemas Inclusive, mentais. esquizofrenia é um CID, né? O F44. Tem um catálogo internacional de doenças fala de possessão, que é você achar que está possuído. Mas enfim, voltando ao padre. O que acontece? No interior assim, das cidades aqui do Brasil, a Igreja Católica está perdendo muito poder para as evangélicas, porque o filho da mulher começa a jogar videogame e ouvir heavy metal e ela fala, tá possuído. Vai lá no padre e fala, vai exorcizar meu filho. O padre fala, não, porque tem que falar com o bispo tem que falar com a cúria, Tem Tem que toda uma hierarquia. Aí ela vai na igreja evangélica, o pastor fala, hoje Faz mesmo eu na tô hora. lá e vou chacoalhar a cabeça do teu filho. Pronto. Então o padre me chamou, eu acho que ele achava assim, não é nada demais. E aí fui eu e esse camarada. Ele achava. E na verdade não era. Porque a gente entrou nessa casa, imagina assim, uma família de descendentes de japoneses, lá do interior de São Paulo. Nós entramos no quintal, o padre falou assim, tira o anel, o relógio, tira qualquer joia, põe nessa cumbuquinha de cobre. Nós colocamos, ele falou, leva ali na casa do caseiro, Luciano. Eu levei. Pus lá numa casa vazia, abandonada, um cômodo só. Pus lá na mesa, o padre chamou de novo e falou, porque não pode entrar com essas coisas. Porque eu não sei. Aí nós entramos na casa e conhecemos a família. A família era o pai, mãe, filha com 18 anos e o menino que estava possuído. O menino estava de pijaminha e aí ele estava lá, cumprimentou a gente. Aí o padre falou, vamos lá exorcizar ele? Aí o menininho, vamos lá. O menininho foi pra cama e deitou. Aí o padre, vamos lá, é o seguinte, pegou o rito romano, que é o livro que você usa pra exorcizar. Falou, bom, deixa eu começar aqui. Virou pro meu amigo que é católico. Eu preciso de alguém pra ir repetindo a liturgia aqui. Você pode? O meu Em amigo... português Aí já tá ou em latim? Não, assistir, os né? dois. Aí o meu amigo, nem ferrando. Aí eu falei, pé deu, pé come. Chamou. Falei, eu faço até o do Supernatural da série, que exorcizamos, te omni, espíritos imundos, omni, satânica potestas. Eu sei de cor essa parada. Aí o padre falou, então vai lá, é só responder amém. Eu, beleza. Respondemos, o moleque ficou lá. De Não boa. vomitou verde, Não, não levantou. Aí o padre Virou a falou... cabeça, não desceu a né? escada de O padre costa. falou assim, bom,
Acabou aqui. Falou, Palmeiras sem mundial. Ele falou, tá possuído mesmo. O padre falou, ó, vamos embora agora. Eu vou embora. Vai demorar 8 sessões pra gente descobrir o nome do demônio, porque é uma tortura. É, porque uma tem esse lance- tortura. Na verdade, parece você que você tem que- tortura. Você tem e ele é obrigado. Você tem que forçar Você tem que forçar ele a falar o nome, pra Quando né? ele fala, você expulsa em nome de Jesus. Esse aqui Porque é a você regra. ganha poder sobre ele. É, o negócio os da nomes. autoridade que E você os O nomes nome é poder. tem poder É, nesse mundo espiritual. Exatamente. A pesquisa que eu fiz pro Diário de Exorcista conta todo o ritual de exorcismo de todas as religiões do começo ao fim. E aí eu sabia que ele tinha que saber o nome do demônio. Aí Nego Di. Não. ficou eu e meu amigo lá conversando com o menininho japonês, e aí foi engraçado que o menininho virou e falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei: tô escrevendo um livro que vai virar um filme e tal. Ele também tá cuidando. Ele falou assim: é? Eu falei: vai ser um livro famoso? Eu falei: Deus queira que seja famoso. Aí o menininho falou. Aí eu perguntei pro menininho: você não tem um nome de demônio aí pra pôr no livro, O não? demônio querendo ficar famoso, né? Porque eu não tinha nome, eu não aguentava mais usar nome de demônio, porque tem tanto exorcismo no livro que eu falei: tô inventando já. Aí ele falou assim: por quê? Vai ficar muito famoso? Eu falei: vai. Ele falou: usa esse nome aqui. Falou um nome que eu nunca falei pra ninguém. E parecia Eu anotei o nome, é um nome parecia. diferente. Aí o nome desse demônio eu usei eu não usei esse nome desse demônio no livro. No livro eu usei um nome inventado, que é Alus Mabus. Não existe esse demônio. Alus Mabus, eu inventei. Mas do menino eu anotei o nome pelo sim, pelo não. Tá. Saímos do quarto, dei o nome pro padre e falei: padre, o menino falou esse nome, testa depois, porque eu não sei se é. Aí o padre: caramba, como você fez? Eu falei: a gente mexeu com a vaidade, mas pode ser que o menino usou a criatividade dele e inventou um nome. Fomos a caminho de ir embora. Fomos para o estacionamento. Aí entramos no carro. Meu amigo falou: Luciano, você pode abrir a porteira, porque já tá de noite e o padre não vai vir abrir aqui a porteira? Falei: posso. Porteira não era um portão. Eu saí do carro e abri. Voltei pro carro. Aí meu amigo ligou o carro, foi sair. Eu falei: peraí, esquecemos uma coisa. Anel, relógio, cadê Tava a na nossa... casa do caseiro. Tá na casa do caseiro, Eles tiraram. no potinho lá. Eu falei: desliga aí o carro. Ele desligou, eu entrei na casa do caseiro. Levei um senhor susto que vocês não têm noção. Porque eu entrei na casa do caseiro pra pegar a cumbuca. Tava a filha do casal, a irmã do menino, a menina de 18 anos. Uma mochilinha da Hello Kitty nas costas. Ela falou: vocês estão indo pra São Paulo? Eu falei: sim. Ela: me leva. Eita. Eu falei: não, né? Como assim me leva? Ela: porque eu não aguento mais morar aqui com meus pais, eles são chatos e eu vi que vocês vão pra São Paulo, vocês mexem com cinema, mexem com literatura, eu quero ir, é mais legal do que a cidade aqui, esse padre chato, meu irmão tá possuído, me leva, por favor. Eu falei: Meu irmão tá possuído. Eu Meu vou irmão... assim, possuído, não aguento mais. eu falei: não vou levar, você fala com seu pai e com a sua mãe ali, se você quiser ir, eu não vou pôr você no carro, vão achar que a gente sequestrou você. Aí ela falou: então tá, né? Ela ficou lá dentro, ela insistiu mais umas 10 vezes, eu falei que não, 11 vezes. Ela ficou lá na casa do caseiro, eu voltei. Quando eu voltei, meu amigo tava lá com o carro ligado me esperando. Pô, vem logo. Eu entrei, quando eu entrei, ele foi saindo com o carro, ele falou: deixa eu só te falar uma parada. Passei uma tentação agora. Eu falei: por que? Ele: adivinha quem pediu pra ir pra São Paulo? Eu falei: quem? Ele: a filha lá da família. Eu: como assim? Ele: ela tava encostada agora na porta do carro aqui pedindo pra ir pra São Paulo. Você não viu, Luciano? Eu falei: não, cara, ela tava comigo lá na casa do caseiro pedindo a minha coisa. Ele: ela tava aqui agora falando, ela voltou agora pra dentro da casa. Aí eu também fico arrepiado. Ela voltou agora pra dentro da casa. Como você não viu ela subindo? Eu falei: ela tá lá na casa do caseiro. Você quer ir lá ver? Ele: nem ferrando. Vambora, vamos. Pegamos estrada, eu dormi a caminho. Mas a cidade é perto. Mas eu dormi e ele foi dirigindo. Até que, no meio do caminho, ele parou o carro no acostamento. Por isso que eu não posso falar o nome dele. Acordou e falou: você pode ir dirigindo, por favor? Aí eu falei: claro, tá cansado, cara? Ele falou: não tô cansado, mas é que eu não quero mais dirigir, não. Eu: por quê? Ele: porque no caminho que a gente andou até agora, eu vi 2 vezes a menina pedindo carona. Olha lá, ó. Com a mochilinha. A mochilinha da Hello Kitty. Eu não vi a menina. A única terror que eu passei da história foi a menina me pedindo pra carona. Ele também viu a mesma coisa. Então a gente já passou um clima estranho ali dele falar que viu a menina, eu também. Já ficou esquisito. Mas depois ele viu ela pedindo carona. Pode ser impressão, pode ser um monte de coisa. Mas essa história real é meio assustadora. Será que porque... tava possuída era ela? Então. Quem a gente tava falando antes? Jesus. Jesus, Da então, do imagem. Santo Sudário. Porque há um tempo atrás a gente tinha ouvido: não, é falso porque a datação do negócio Carbono, né? é Carbono mais 14. recente, não é de... E agora não, fizeram uma nova medição, uma datação de... Parece que é de 2000 anos atrás, ou seja... O tecido. Que tá em Tecido. Turim, na Itália. Tá em tudo. Tem potencial pra potencial. ser. Então, mas eu E depois coloca
como seria o rosto de Jesus baseado nessa imagem impressa no Santo Sudário, como seria ele. Eu super Igualzinho. buguei nisso, porque eu fui católico grande parte da minha vida, e eu tinha uma imagem de Jesus Cristo muito nítida na minha cabeça. Aí um Que dia... é daqueles quadros antigos. Não, dos quadros de vó, né? Lembra dos quadros de vó? Ele de olho azul, Tal. cabelo todo bonitão, então. E aí eu tentei desconstruir, mas quando eu caí em mim de que realmente não existe uma foto real de Cristo, eu falei, não. Não existe, cara, não existe, isso não buga existe. a minha cabeça. Tanto que tem até uma história, aí a gente vai pra brisa mesmo, mas falam que é real, tá vendo? Falam que dentro do Vaticano tem uma máquina Acho do que tempo. não foi essa imagem. Não é essa. essa daí, não, o Kratos. Coloca atual não inteligência. Como que a gente Se coloca? você colocar Santo Sudário IA de inteligência artificial... E eu alguma acho que coisa é 2024. recente, 2024, porque faz pouco tempo que saiu isso daí. Não é essa. essa daí, Igualzinho não. dos filmes, ficou bem É. padrãozinho. Não, a que você vai ver não é muito do Não? filme, é mais Não, magrelão, é. assim, é mais... O pessoal ficou falando que parecia o Jared Leto. Nossa, Então esse aqui que eu achei. Coringa. Você achou? Achei. Tá, boa. O pessoal tá falando pra você que não existia câmera na época de Jesus. Eles têm, obrigado por avisar, viu? Não existia? Realmente, É. olha que imagem impressionante. Essa é incrível. Cara, Essa é incrível. muito Jared Leto. Mas ainda é o Jesus mesmo. que eu conheci. Não, então, a imagem que eu a fazia. imagem, ele não é tão ossudo assim. Tá vendo aqui, ó, essa parte aqui do maxilar? Tá As mais imagens, ele é mais... essas imagens de quadro antigo, depois até coloca uma imagem Jesus Cristo desses quadros que são bem conhecidos assim. Cabelo sedoso, essa daí tá um rosto mais marcado, mais sofrido, também, né? também ele tá com sangue, porque provavelmente claro, é o claro. momento que ele, depois da... Foi Foi enrolado, depois, né? né? Colocar por cima. Mas é impressionante, né? Aliás, Muito bom. então o pessoal tá perguntando aqui no chat, vamos por partes. A série é From, que foi traduzido como Origem, e tá no Globoplay. Vou falar de outra série que eu não sei onde tá, que eu assisti por meios estranhos, porque não tinha no Brasil na época, e eu acho que ainda não tem, que chama... Putz, eu vou lembrar durante o decorrer, mas, cara, tinha uma coisa muito legal. Os caras constroem um computador, esses novos computadores agora que são... Quântico. Cara, ou computador quântico de não sei quantos milhões e não sei o que, e começam a colocar ali pra trabalhar. E começam a perceber que ele consegue trazer imagens do passado, cara. Ele começa a construir. Que série Mas é tem essa? uma Parece imagem, tem uma lenda de que, na verdade, não é uma lenda. No Vaticano no Vaticano. tem o Chronovisor, é o cronovisor. Então, eu acho que é baseado em cima disso que o cara faz. É uma máquina do tempo que você consegue ter tipo um GIF do passado. E GIF falam ainda? que porque Uma é imagem bem meio- zoada. Animado. É que nem esse daí também é uma imagem meio preta e branca, mas o cara consegue chegar na crucificação de Isso, de Cristo, na cara. crucificação de Cristo andando com João e com Pedro, com os apóstolos Imagina dele. que louco se... Gente, Você imagina? são teorias, cara. Gente, é uma série. É uma série, isso que eu tô falando, então calma, tá? Não, mas fora a série, Devs, tem Devs aqui, o pessoal lembrou. Devs chama o a série. cronovisor, que é um padre que inventou. Que porra, mano, Ah lá. que é esse negócio Aí, que você essa daí, ó. colocou, cara? Que é isso, cara? Essa seria uma imagem do cronovisor. né? Mano, é meio assustador. Ele tá né? olhando, parece, pra câmera, né? Tá. Pedro, né, que seria o sucessor de Cristo, o primeiro Papa. É Cristo o segundo? Cristo O o segundo. segundo. E quem seria lá E atrás? aí João, o discípulo Ou Maria amado, Madalena. o mais novo. Não, o discípulo amado. Nossa, parece muito que ele tá olhando pra O câmera. mais novo. Que meio que se ligou, né? É. Vocês já Cara, leram Operação Cavalo de Troia? claro. Então, exatamente isso, Exato, né? também. que o cara, pra quem não leu também, ele conta, já foi desmentido, claro que Claro, é ficção, mas quando você tá lendo o livro, na época, você fala, será que rolou Molecão, mesmo? a gente Molecão. fala, é isso aí. É como se fosse um militar É contando uma coisa secreta que Estados o governo Unidos, dos Estados Unidos tinha construído uma máquina do tempo e voltaram para a época de Cristo e eles tinham e relataram, documentado né? tudo, escrito o que aconteceu, cara. É igual o Código da Vinci. Eu lembro que quando eu li, nossa, absoluta verdade pra mim. Tudo aquilo. Então, isso aí não foi transformado em série, Não, filme, isso nunca, seria né? muito Não bom. ia ser eu acho que Nossa. também ia O nome, ia do, ter briga, ter briga pra o caramba. nome do criador do Chronovisor é um padre cardeal Pellegrino Ernetti. que Que teria criado. construído isso. Que teria construído. Esse negócio do código. Cara, eu sou fascinado Olha nessas que paradas. coincidência, assim, porque eu tava vendo um vídeo sobre os segredos do Vaticano que falava desse negócio essa semana. É.
esse negócio do código Que cronovisor. tem Livros livros. proibidos que estão lá. Ah, mas isso assim. tem. A Biblioteca do Não, com Vaticano é a certeza. mais incrível que tem. Eles Mas- falam ter que tem coisa lá. o maior grimório, que é, assim, o que Invocação tem de demônios. de feitiço, de tal, que tá lá. Mas a galera não gosta muito que fale dos, por exemplo, dos evangelhos apócrifos, assim, porque você começa a falar do evangelho apócrifo, você percebe, por exemplo, que a Bíblia é a Bíblia usada mais, né, pelas religiões E a católica é diferente da Evangelho. protestante. mas tem uma questão livros igual, a menos porque na- Jesus, ele é narrado até o momento de início da adolescência, e depois tem uma lacuna grande. Não, Aí- não. Não, na São- Bíblia vai São até... 30 anos de 30 lacuna, né? anos, 30 Então, uma lacuna enorme. É. Aí depois ele volta, acho que a ser falado dele Não, são 30? Não, Ele ele volta- volta com 30, mas ele ele volta com corta 30. com 7 anos, eu acho, né? Eu Tem- acho tem que a uma última lacuna. passagem é a passagem que ele tá no templo, que, Dando uma que a lição mãe de dele moral ali nas- encontra, aí para, aí depois volta já no primeiro milagre, que é Com 30 Bodas anos. de Canaã, bodas de Canaã. que é transformar água em vinho, né? Então, Todo, assim, você tem- todo o evangelho é 30, 33 só. 3 anos, né? Exato. E sabe que é uma coisa que eu tava conversando com alguns estudiosos da Bíblia e teólogos, que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, o Mamalujo, eles todos não conviveram com Jesus. É. Eles vieram, tipo, anos Eles são depois. jornalistas, repórteres É uma galera- que conversaram e escreveram. E aí uma coisa que me bugou a mente, assim, que algumas pessoas falaram, e aí eu ainda acredito na existência de Jesus, que ele veio como homem, mas tem gente que defende que Jesus nunca existiu. Que ele, Claro. que ele é um mito da igreja, ele é criado como uma imagem de um Deus perfeito, como Encarnado. homem, encarnado como homem, mas ele nunca existiu como homem. Eu falei, gente, eu ainda acredito que ele existiu, eu quero acreditar, tanto que eu quero, ano que vem eu tô programando ir pra Jerusalém, pra ir visitar toda Fui a lá, Terra cara, vale a Santa. pena, vale a pena. Eu tenho certeza que eu vou chorar muito, assim, porque eu fui católico durante muito tempo, vou me emocionar. Ele existindo ou não. Mas é curioso, né? Você imagina Mas que tem um gente documento que defende, eles fala falam, que não. o do Públio Lentulus, vocês já viram? Que é a Não. única carta que acreditam que possa ser Uma uma prova. descrição de Jesus que não tá na Bíblia. Ah, é? Que é um soldado romano, acredito, o pessoal deve saber melhor que eu aí no chat. Ele descreve, ele foi mandado pra espionar, pra saber quem é esse cara que tá fazendo um auê ali na região. E aí ele chamava Públio Lentulus, esse soldado romano. Ele fala, olha, é um cara que você não consegue olhar no olho dele, que parece que o olhar dele te queima por dentro e não sei o que. Ele descrevendo um cara que não acredita, mas você acaba acreditando mais, você fala, tá olhando... Vou falar outra ficção, tá? Gente, é um conto de ficção científica. Ponto. Um cara, também, cara, um historiador, sabia tudo sobre a vida de Cristo. Obcecado. Constrói uma máquina do tempo, ele é o voluntário para voltar para a época de Cristo. Volta. Cadê esse cara? Não existe esse cara. Só que ele era tão... Ele sabia tanto que ele faz todos os passos de Cristo. E o que acontece no final? Ele é crucificado e muito tempo depois... Cara, é um círculo, né? Porque ele, se ele não tivesse... Sabe que doido, cara? Aham. Profecia Gente, É um conto. É um conto. Isso é legal, gente. profecia autocumprida, né? Isso aí vem até daquele conceito da Grécia, né? Do Édipo, né? O Édipo, ele vai no oráculo de Delfos. é verdade. E o oráculo fala, você vai namorar a sua mãe e matar seu pai. Aí ele, putz, pra isso não acontecer, eu vou embora daqui. Ele vai embora, aí na ponte ele conhece um cara que não quer deixar ele passar, que é o Laio. Ele mata o cara, chega lá onde ele tem que chegar, ele se relaciona com a Jocasta. E ela era a mãe dele, e o cara que ele matou era o pai dele. Então, assim, você foge Do é o destino, Neo, né? o Neo do Matrix. Você vai fugir do destino Sim. e cai de colo nele. Uma coisa que eu acho muito doida, que é mentira, e que muita gente acredita, é aquele livro o Necronomicon. É que não É existe, do né? Lovecraft, é do Lovecraft. É. E hoje em dia muita gente faz rituais inspirados no livro e tal, e é uma ficção. É igual do São Cipriano, né? O pessoal Qual que é o lance? tem medo do São... Mas antes de eu falar do São Cipriano, eu lembrei de uma história bíblica que eu já fiz até peça de teatro dela, que é a Transfiguração de Cristo. E tem uma passagem de tempo nessa Transfiguração de Como Cristo, assim? né? Porque tem um momento que Jesus está com os apóstolos, que ele fala, eu vou ao monte orar. E aí ele vai ao monte e ele é envolto numa luz, Cristo. E aí quando, acho que Pedro dá uma olhada e fala, gente, verdade. tem 2 apóstolos e tem 2 profetas da antiguidade, do Isso. Primeiro Testamento, que Do eles Antigo vêm Testamento. nessa luz, acho que é Elias, alguma coisa assim, e aparece e eles estão ali conversando e orando juntos. Cara, se isso não é um universo paralelo, porque Jesus pega do passado e o cara vem, tipo, sabe,
essa história, eu me lembro que a gente fez uma peça, a gente enchia o ator de luz, eu não via mais o cara. Mas você para pra pensar, Jesus, ele tinha esse poder, né, segundo a fé cristã, de manipular o tempo no sentido de... Manipular no sentido assim, ele consegue conversar com os antepassados mortos, né? Que já morreram e tal, mas eles vêm no momento de oração ali e envolto numa luz, assim. Aí na hora que a luz some, só tá Jesus de novo. Então, cara, tipo, é uma viagem no tempo, né? Um negócio... Oh, sem dúvida. Tem algumas imagens que o pessoal fala que são de viajantes do tempo já também. Já viu isso aí? Sim. Um cara de óculos. Vê aí, viajantes Aquele do cara, tempo. o cara de celular. Taured É. é um dos mais famosos, Qual? né? O de Taured, que ele falou que ele era do país Taured. Ah, sim. É, esse é um dos mais famosos. Volta e Pega meia com temos documento, histórias, né? Pois é. O tanto de viajante no tempo que tem no TikTok, que eles vão em lugares Vazio, vazios vazio, e fingem, é, tô em 2037. Nossa, o que me marcam nesses vídeos, parem de me Sério? marcar nesses vídeos, não é 7 além. Ó, o cara no Walmart vazio, sim, não tá aberto ainda, meu amigo. Pois não é. tá aberto ainda. Nossa, o aeroporto vazio, é tipo 3 da manhã. Olha lá, ó. Ah, é verdade, essa foto é muito famosa, né? Que a roupa dele não tem nada a ver com o restante, falam que ele é um viajante do tempo, né? Não tem... É esse que tá com uma câmera? Tem um com a É, câmera, ali, ó. verdade. Tá, né? Com alguma coisa assim. O Né? óculos E esse também. aí é o fala Ed moderno. Kennedy, do assassinato do Não, Kennedy? não, acho que não. Tem não Acho que sei. é mais antigo, não Acho é? que é mais antiga. Não sei. Tem um no assassinato do Kennedy. Tem um que eles acham uma pessoa que não É tem a aquela ver também. babusca, não é? É uma mulher que misteriosa, que ninguém sabe quem ela é, que ela tá na foto do assassinato. É sacanagem chamar de babusca, né? Eles chamam mesmo, É esse o porque nome, eu é. sei, Eu que relaciona reconheci por isso. com a União Soviética, né? Ah, De é propósito, verdade. né? É verdade. Mas Os ela. caras estão falando que esse cara de óculos é o Vilela. Fazer uma montagem com esse óculos Mas a naquela... galera deu uma desmascarada nessa foto também, né? É? É, eu Tipo, achei tentando que explicar montaram. que esse modelo de câmera existia. Já existia. Alguma coisa assim. Esse óculos já A existia. roupa também. E também se a gente olhar, tá do lado de idosos ali, né? Então a maioria deles São as vão usar roupas- roupinhas de idosos. Não, mas Tem é antiga mesmo essa foto, assim. Eu não- Gente, mas não tem ninguém nem com ele óculos tá escuro, destoando ele tá muito bastante. destoando. Não tá de chapéu, que parece um costume. Tudo bem, tudo é possível, né? Não dá pra. Tá muito foda. Seria muito legal mesmo se fosse um viajando no tempo. Isso que é legal, teoria da conspiração. Porque imagina pegar a foto de um cara que tá fora do tempo Não, e dele. tem uma. Esses dias eu vi uma história que eu não sei também a veracidade, porque eu vi no TikTok. Então, assim, eu nunca sei se é verdade ou não. Mas eu vi a história de um cara que ele teria criado uma suposta máquina do tempo. Que, inclusive, quando ele foi testar ela pela primeira vez, ele acabou com a energia do bairro. Ele até foi preso por isso. E aí, depois, ele simplesmente desapareceu. Aí ele desapareceu, ele tinha até deixado um material que ele tinha construído essa máquina. E aí apareceu um tipo de sarcófago de cobre na praia. Hã? Que daí, Nossa. algumas pessoas acreditam que ele tava lá dentro. Essa parte eu não lembro. Tá. Eu não sei se realmente ele tava lá dentro, se conseguiram abrir. Mas algumas pessoas relacionaram esse sarcófago aparecendo com o aparelho que ele fez ele de máquina fez. do tempo. Que Como veio se do- fosse aquilo que Nossa. ficou e ele sumiu. Alguma coisa assim. Sensacional. E aí eu caí. Nossa, eu adoro ver essas histórias. Pra Eu mim, eu também quero gosto. acreditar em tudo. É, Pra mim é tudo verdade. Mulder. dá vontade de ver um filme, né? Pô, faz um filme aí Sim. dessa história que é bacana e tal, né? Pois é. É que seria muito fácil. Teve aquele menino também, lembra que ele começou a falar de umas coisas físicas, tentando desmascarar umas coisas do governo, falando disso de multiverso, Não. e aí ele sumiu? Não, isso eu não O lembro. moleque Ah, o também cara do sumiu. gigante lá do Canadá, ele morre logo depois. Ele morreu? Ele grava falando que tinha. Ele grava um carro preto na frente da casa dele. Na hora que ele grava, o carro corre. Ele fala que tava sendo perseguido e ele morreu. Não tem um negócio aqui também do Brasil da Operação Prato, que o cara morreu? Da Operação Prato eu não lembro. Lembra da Operação Prato? Sim, ele, sim, sim. ele acabou de dar uma entrevista, daí depois ele Acho foi que sim. encontrado morto? Acho que o Edson Um Boaventura coronel? falou isso. É. Teve isso também, que eu lembro. Manda, Kratos. Bom, vamos lá, tem bastante superchat aqui mandando beijo e abraço, falando que adora todo mundo. Todo mundo mesmo. Todo mundo, menos o Vilela. Então. É, tem uma aqui do Samuel, que ele fala assim: Luciano, pode falar sobre os futuros projetos de Sete Além e o curta do Homem Agudo? Homem Nossa. agudo. Que tem um relato de um. Esse relato é bem. É muito diferente. E aí, eu tô pensando em fazer um curta. Tô envolvido aí nesse projeto. Que é um relato curtinho também, que meio que tocante, assim. Eu vou contar ele rapidinho. Ele foi mandado por um médico do Hospital das Clínicas.
que quando ele era criança, eu te contei já. Não, esse não. Na verdade, o relato se chama O Balão e os Balões e o Homem Agudo. Resumidamente, o menino mora com o pai, a mãe, a avó dele e tal, e ele gosta de soltar balões com o pai. A única diversão que ele tem é soltar balões com o pai. Até que dá uma zica na família dele e esse primo da mesma idade que ele vem morar junto com ele. E esse primo é aquele garoto animado, cheio de energia, sabe, que gosta de bagunçar, e ele não é tão assim. Então o menino é tão animado que conquista a família. E aí ele fica com ciúme do primo, tal. Ele conta que ele ficou com ciúme, até que um dia ele pega o pai soltando balão com o primo no meio do mato lá. Ele fica tão nervoso que ele corre pra avenida e quando ele tá cruzando a Anchieta, o pai vê que um caminhão vai pegar, o pai tira ele, só que pega no pai, o pai morre. E aí ele fica com raiva do primo. Ele fala, meu pai morreu por causa do meu primo que soltou balão com ele. Ele totalmente errado, mas ok. Tudo isso aí você vê que não tem nada de sobrenatural, é uma história comum. E até uma hora ele tá conversando com a avó, antes de acontecer toda essa desgraceira, eles estão conversando com a avó e a avó fala assim pro menino que tá contando, o que você vai ser quando crescer? Ele fala, você é jogador de futebol. E você? Pergunta pro espivitado, o espivitado fala assim, o agitadinho, ele fala, eu vou ser médico. E ele fica, até parece que esse aí nem estuda, vai ser médico, e eu, que sou estudioso, quero ser jogador de futebol, não sei o quê. Mas depois acontece isso, do pai morrer e tal. Aí um dia, ele chega no quarto do primo, que o primo mora com ele na casa dele, e vê que o primo fez um balão. Aí ele fica pistola, ele fala, pô, o cara fez um balão, ele não vou dar direito dele soltar um balão, porque meu pai soltava comigo, eu vou roubar o balão do meu primo e eu vou soltar esse balão. Ele rouba o balão e vai pro mato pra soltar. Aí é que tem a zica. Ele vê o que ele chamou na época de o Homem Agudo, que é um ser que ele descreve, que não tem nada a ver com o Slenderman, mas é que vem na minha cabeça. Um homem feio, tal, que ele fala que tá no meio do mato com 2 homens agachados do lado dele, que ele anda na coleira. Nossa. E ele fala assim, vou levar você, que eu não posso vir pra cá sem levar alguém de volta. Se eu vier pra cá e voltar de mãos abanando, sem ninguém junto, eu viro um agachado. E pra eu não ser rebaixado a um agachado, eu tenho que te levar. E ele fica tremendo de medo, nisso o primo dele aparece, o espevitado, o agitadinho lá, que ele tava com raiva. E os dois ficam discutindo com esse bicho, com esse homem agudo, e por fim o homem agudo fala, vou levar você. E pega o menino, quando tá levando, o primo, mais agitado, se entrega pra ser ele levado, e ele é levado. E ele é levado pelo bicho, e aí o cara fala, nunca mais eu vi meu primo, que ele foi levado, a minha família acha que ele fugiu, porque ele era muito rebelde mesmo. Eu contei pra todo mundo que eu vi aquele bicho, fizeram a busca lá na região, ninguém achou nada. E aí eu cresci e virei médico, porque ele queria ser médico, e ele se sacrificou por mim, então eu virei médico em homenagem a ele.